Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Abi Tarô e Oráculos. Seja bem-vindo à sua leitura. Você escolheu o Eremita, no grupinho número 1. Você é o Eremita. Bom, a leitura hoje vai ser um pouco longa, então vamos começar. Essas cartas aqui, na verdade, são todos eremitas. São várias versões de eremitas, de todos os baralhos que eu tenho aqui. E aos pouquinhos eu vou mostrando a carta pra você, as cartas, né, na verdade. Eu quero começar pelo livro, claro, pelo nosso antigo livro. Já faz meses que a gente tá lendo esse livro aqui nas livromancias, né? Que a gente já fez aqui vários personagens desse livro. A gente já fez o próprio alienígenazinho, a gente já fez a árvore, a abelha. Tem uma playlist pra esse livro em específico, a livromancia, ou bibliomancia, que chama também, com esse livro. Eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição também, pra você ver os outros personagens desse livro. Só que a leitura de hoje vai ser especificamente sobre quem? Sobre a coruja. E a gente sabe que a coruja é um símbolo da sabedoria. E no tarô a gente tem três grandes arquétipos, três grandes portadores da sabedoria, dos arcanos maiores. E o eremita é um deles, no grupinho número 1. Então vamos começar. Eu vou começar lendo pra você só as partes que fazem referência aqui ao eremita. Nesse livro a gente tem quatro partes em que a coruja aparece nesse livro, só que não tem uma ordem específica, uma lógica necessária, sabe? A gente não precisa ler na ordem pra fazer sentido. Eu vou ler pra você a parte que faz referência às lutas e às dores e às delícias do eremita. E tudo vai fazer sentido. Vamos lá. Essa parte aqui. Empurrar um pouquinho o dado pra cá. É a segunda vez que a corujinha aparece no livro e ela já traz essa indagação aqui que eu vou ler pra você. Estou tentando ser uma coruja sábia, mas quanto mais aprendo sobre o mundo, maior o mundo parece ser e menor eu me sinto. E aqui a corujinha continua. Eu não consigo decidir se aprender coisas me fazem feliz ou se saber coisas me faz feliz. Mas de qualquer maneira, eu estaria triste se eu soubesse de todas as coisas e eu estaria triste se eu não soubesse de nada. E nosso alienígenazinho pergunta: ué, por que você simplesmente não faz aquilo que te faz feliz? Que, aliás, é uma excelente pergunta, né, pra corujinha. O que é corujinha? É que, assim, o eremita, ele é o buscador. Ele é o buscador da sabedoria. Então, o eremita, ele tá naquela jornada, aquela longa jornada, cheias de altos e baixos. Às vezes, quando ele acha que ele não encontrou sabedoria nenhuma. Às vezes, quando ele acha que encontrou uma parte da sabedoria, uma parte da luz, ela se esvai, né? Porque se tem algo que faz parte da iluminação, se tem algo que faz parte da sabedoria, é saber abrir mão dela, porque a gente tem que se desprender
daquilo que a gente sabe em ordem de aprender, para conseguir aprender, sabe? Eu não posso aprender algo que eu não sei se eu for já com a ideia de que eu sei das coisas, sabe? Como é que eu posso aprender a dançar imaginando que eu já sei dançar? Como é que eu posso aprender um idioma novo se na minha cabeça eu já sei aquele idioma? E não só isso, o eremita, ele abre mão daquilo que ele sabe. Ele pode ter passado a vida toda dele perseguindo uma determinada hipótese. Ele pode ter passado a vida toda dele acreditando que, sei lá, a Terra girava ao redor da Lua, vamos dizer assim. E ele vê evidências disso em todos os lugares, ele faz cálculos, ele dedica a vida toda dele nisso. Mas se chegar um dia e que ele encontrar uma evidência de que não é verdade, que a Terra não gira ao redor da Lua coisa nenhuma, ele tem que ser desapegado o suficiente para admitir que a vida toda dele, aquilo que ele estudou a vida inteira, pode ter sido em vão, sabe? Porque ele sempre coloca a sabedoria acima de todas as coisas. E algo que o eremita faz é justamente isso, é colocar a sabedoria acima até dele mesmo, acima das conexões que ele tem com as pessoas, acima da própria identidade. Então, outra coisa que o eremita tem, o arquétipo do eremita traz, além de ser o buscador, é aquele que não tem ego, é o que não tem identidade, ele é esvaziado da identidade, ele não tem um personagem, ele não tem um avatar. O eremita, o buscador, ele é apenas o buscador e nada mais. O que quer dizer, no final das contas, que ele abre mão de todos os outros papéis para colocar sempre o papel de buscador da sabedoria como prioridade da vida dele. Então você vai ver o eremita fazendo muito sacrifício, especialmente no que se refere às conexões dele. O eremita não tem conexões, o eremita é um grande viajante, um grande explorador. Então ele não tem raízes, ele não pertence a lugar nenhum, ele não sente que pertence a lugar nenhum, e é verdade, ele não pertence mesmo. E isso acaba trazendo muita solidão para ele. O eremita também é muito solitário porque muitas vezes ele é o único que sabe, ele é o único que tem o conhecimento sobre algo, e muitas vezes ele não pode falar. Algumas vezes porque ele pode ser perseguido pelo que ele fala, outras vezes porque ele fala e ninguém entende. Você já passou por isso? Vamos dar um exemplo que todo mundo já passou. Você já carregou com você algum segredo? Você sabia de alguma coisa que as outras pessoas ali no ambiente não sabiam? Você lembra de como é essa sensação de você saber de algo que as outras pessoas ali não sabem e que você não pode contar? O eremita carrega a sabedoria dele como um segredo. Ele não fala sobre a sabedoria dele. Ele aplica, às vezes ele é convidado. A sabedoria dele é bem recebida em alguns lugares, sabe? As pessoas pedem tratamentos pra ele, pedem conselhos pra ele, pedem que ele conte histórias. Mas ele, em si, ele nunca é bem recebido. A sabedoria dele é utilizada e às vezes é bem recebida, mas ele é rejeitado, ele é expurgado. Mais uma vez, falando sobre essa relação com o próprio ego dele, com a própria identidade dele, com a própria personalidade. A personalidade dele é rejeitada pelas pessoas. A sabedoria nem sempre. Então as pessoas aceitam os tratamentos dele, aceitam os conselhos, mas não aceitam ele. Porque ele é um rejeitado, ele é um viajante, ele não pertence ali. E isso tem vários níveis. Às vezes as pessoas o rejeitam mesmo, ao ponto de, durante a história, a gente viu muitas vezes isso, de ele correr risco de vida ou ser morto pelas coisas que ele defende, mas pode ser mais sutil também, pode ser algo de simplesmente ele não se encaixa ali, porque ele é um viajante. Eu vou ler pra você um poema do Khalil Gibran que fala sobre quem é esse tal desse eremita, como é que ele se sente. Eu vou pegar aqui no celular, o título desse poema é O Poeta. O nome desse poema é O Poeta. E olha só, eu vou ler pra você, eu vou colocar ele de pertinho aqui pra você ir vendo, peraí. Sou um estrangeiro nesse mundo. Sou um estrangeiro, e há, na vida do estrangeiro, uma solidão pesada e um isolamento doloroso. Sou, assim, levado a pensar sempre numa pátria encantada que não conheço e a sonhar com os sortilégios de uma terra longínqua que nunca visitei. Sou um estrangeiro para minha alma. Quando minha língua fala, meu ouvido estranha-lhe a voz. Quando meu eu interior ri, ou chora, ou se entusiasma, ou treme, meu outro eu estranha o que ouve e vê, e minha alma interroga a minha alma. Mas permaneço desconhecido e oculto, velado pelo nevoeiro, envolto no silêncio. Sou um estrangeiro para o meu corpo. Todas as vezes que me olho num espelho, vejo no meu rosto algo que a minha alma não sente e percebo nos meus olhos algo que minhas profundezas não reconhecem. Quando caminho nas ruas da cidade, os meninos me seguem gritando: "Eis o cego! Demo-lhes um cajado que o ajude!" Fujo deles. Mas encontro outro grupo de moças que me seguram pelas abas da roupa, dizendo: "É surdo como uma pedra. Enchamos os seus ouvidos com canções de amor e de desejo." Deixo-as correndo.
Depois, encontro um grupo de homens que me cercam, dizendo: é mudo como um túmulo, vamos endireitar-lhe a língua. Fujo deles com medo. E encontro um grupo de anciãos que apontam para mim com os dedos trêmulos, dizendo: é um louco que perdeu a razão ao frequentar as fadas e os feiticeiros. Sou um estrangeiro nesse mundo. Sou um estrangeiro e já percorri o mundo do Oriente ao Ocidente, sem encontrar minha terra natal, nem quem me conheça ou se lembre de mim. Acordo pela manhã e acho-me prisioneiro num antro escuro, frequentado por cobras e insetos. Se sair a luz, a sombra do meu corpo me segue, e as sombras da minha alma me precedem, levando-me aonde não sei, oferecendo-me coisas que não preciso, procurando algo que não entendo. E quando chega a noite, volto para casa e deito-me numa cama feita de plumas de avestruz e de espinhos do campo. Ideias estranhas atormentam a minha mente, e inclinações diversas, perturbadoras, alegres, dolorosas, agradáveis. À meia-noite, assaltam-me fantasmas de tempos idos, e almas de nações esquecidas me fitam. Interrogo-as, recebendo por toda resposta um sorriso. Quando procuro segurá-las, fogem de mim e desvanecem-me como fumaça. Eu só vou fazer um adendo aqui. Quando ele diz que à meia-noite assaltam-me fantasmas de tempos idos. Isso é por causa da idade do eremita. Ele é sempre representado como um homem ancião, um velho sábio, uma alma velha. Isso é por causa da quantidade de experiências que ele acumulou. Só que o acúmulo de experiências do eremita muitas vezes é através do estudo dele. Então, quando ele fala que à meia-noite assaltam-me fantasmas de tempos idos e almas de nações esquecidas me fitam, ele está falando sobre o fato dele estar lendo sobre história, sobre acontecimentos do passado, histórias do passado, civilizações do passado, vidas do passado. Então ele lê esses livros, ele se encontra com esses fantasmas e eles os ressuscitam. O eremita ressuscita esses fantasmas quando ele lê esses livros. Porque o conhecimento ele é assim, né? Quando a gente escreve um livro e deixa para gerações seguintes, ou uma versão mais moderna disso, a gente escreve um paper científico e a gente deixa para a comunidade científica contemporânea e a futura também, é a nossa forma de passar a tocha, né? De passar a tocha adiante, de passar a luz adiante. E outros sábios do passado escreveram livros que às vezes estão com erros, porque os homens do passado tiveram limites daquilo que eles poderiam conhecer, limites de onde eles poderiam chegar com o conhecimento deles, que os homens atuais podem absorver desses livros e construir a partir deles. Assim como as pessoas do futuro, sábios dos futuros, vão ler os livros de hoje, vão ler os papers de hoje, os artigos de hoje e superar esses artigos a partir deles, porque as pessoas do futuro não começam do zero, assim como a gente não começa do zero. Os sábios de hoje não aprendem do nada, eles aprendem com as pessoas do passado, com os fantasmas do passado. Eu precisava fazer esse adendo, mas vamos continuar. Interrogo-as, recebendo por toda resposta um sorriso. Quando procuro segurá-las, fogem de mim e desvanecem como fumaça. Sou um estrangeiro nesse mundo. Sou um estrangeiro no mundo e não há no mundo quem conheça uma única palavra do idioma da minha alma. Sou um estrangeiro nesse mundo. Sou um poeta que põe em prosa o que a vida põe em versos, e em versos o que a vida põe em prosa. Por isso, permanecerei um estrangeiro, até que a morte me rapte e me leve para minha própria pátria. Aqui na nossa corujinha, no nosso livro, ela também tem essa questão sobre a casa dela. Onde será a casa da coruja? Onde será a casa do sábio? Onde que o eremita pertence? A que grupo ele pertence? A que cultura ele pertence? A que tempo ele pertence? Você que é o eremita, você que está me ouvindo, será que você pertence ao futuro, onde todo mundo já sabe um monte de coisa que a gente não sabe hoje? Ou então será que você pertence à Idade Média, né? Você andando aqui com esse capuz na cabeça, se esgueirando ali naqueles becos medievais, né? Das ruas feitas de pedra. Será que o eremita tem um tempo certo para existir? Será que tem uma época em que ele pertence, em que ele é bem-vindo, que ele é aceito? Que eu creio que não. Eu creio que o eremita, ele nunca vai pertencer a lugar nenhum. Ele é realmente um estrangeiro. Ele sempre vai ser um estrangeiro. Porque ele é um buscador, ele é um viajante, ele tá sempre só de passagem. Olha só o que a corujinha fala aqui. Quanto mais você aprende sobre o mundo, mais você
precisa de coisas para considerar a sua casa. Ou seja, mais cresce a sua lista de necessidades para considerar um lugar como a casa, sabe? Quanto mais a gente vai crescendo num ambiente, numa cidade, numa época, na Idade Média, no futuro, quanto mais a gente vai aprendendo sobre o mundo em que a gente nasceu, sobre as regras, a cultura, o que é certo, o que é errado, mais a gente começa a ficar exigente com aquilo que a gente considera um lar. Porque a gente vai aprendendo aquelas regras, a gente vai se enchendo daquelas regras morais, a gente vai se enchendo da cultura, a gente vai se preenchendo, a gente vai ganhando um ego, ganhando uma personalidade. Bom, eu sou brasileiro, eu sou francês, eu sou uma mulher do século XXI. Quanto mais a gente vai aprendendo essas coisas que fazem parte da nossa vida, mais a gente vai construindo essa identidade e mais dependente a gente fica dessa identidade. Porque agora, se eu for colocada, eu como mulher do século XXI, mulher ocidental, do século XXI, se eu for colocada no Oriente, eu vou me sentir deslocada lá. Eu não vou me sentir em casa. Ou eu, como mulher no século XXI, se eu for jogada na Idade Média agora, eu não vou me sentir em casa. Eu vou olhar para aquelas pessoas e considerá-las loucas. Considerar a cultura delas uma loucura. Porque eu vou estar no tempo errado. Então, é sobre esse lar que a Corujinha tá falando aqui. O lar é a identidade. Mas vamos lá. Quanto mais você aprende sobre o mundo, mais coisas você precisa para chamar de casa. Eu acho que é impossível entender o significado de casa até que o lugar que você chama de casa perde o seu significado. Não é muito filosófico? Esse livro é cheio de pérolas filosóficas, mas essa aqui é muito preciosa, uma das mais preciosas que a gente tem nesse livro. Vou repetir. Eu acho que é impossível entender o significado de casa ou de lar até que o lugar que você chama de casa perde o seu significado. Então, o que acontece com o eremita quando ele cresce em um local, cresce numa cultura e ele aprende, ele estuda e o conhecimento dele o torna um estrangeiro na própria cultura? Então, o que ele está sugerindo com essa frase, o que a Corujinha está sugerindo com essa frase, que é impossível entender o significado de casa até que o lugar que você chama de casa perde seu significado, é aquele comichãozinho que os filósofos sentem quando eles olham em volta e começam a questionar as coisas, sabe? Sabe no mito da caverna de Platão, né? Quando o prisioneiro da caverna começa a se sentir mal ali na cadeira e fala, olha, será que isso aqui é uma ilusão? Será que essas sombras que eu tô vendo aqui são reais? Será que existe algo além disso? Será que as pessoas não estão percebendo que talvez exista algo além disso? Algo além dessas sombras que eu tô vendo aqui? Eu não sei se você lembra do mito da caverna de Platão, mas se você não lembra, só pra recapitular rapidinho. Tem umas pessoas presas numa caverna e elas só assistem sombras projetadas na frente delas. Elas estão presas ali numa cadeira, né, acorrentadas. E elas ficam lá assistindo sombras. Essas sombras são sombras de coisas naturais, cavalos, árvores. São projeções da realidade que ele tá vendo ali naquela parede da caverna. E uma das pessoas que tá lá presa, ela se solta, consegue se soltar, ela começa a ficar incomodada com aquilo, começa a se questionar, né? Buscar algo a mais. Sentir esse chamado do algo a mais. E ela se remexe na cadeira, sai da cadeira e ela descobre que aquilo era realmente uma projeção. Aquelas sombras não eram reais. Eram projeções, eram sombras, porque ele vai lá pra trás, vai pros bastidores e percebe que tem outras pessoas ali com marionetes. Uma marionete de árvore, uma marionete de cavalo, e que nada daquilo era real. E ele continua a jornada, né? Essa pessoa continua até o ponto dele sair da caverna e ver a luz. Ele vê o sol, ele vê o real, ele vê algo além da projeção, algo que estava além da caverna. Então tem todo aquele simbolismo da luz ser o conhecimento, né? A luz do sol é o conhecimento no mito da caverna, é a verdade. Então, imagina que esse rapaz preso ali na caverna, se remexendo ali na cadeira, o que ele sente em relação à vida toda dele, sabe? Ele estava ali ao lado das pessoas que também estavam presas e a vida dele fazia sentido até que ele foi picado pelo mosquito da curiosidade da sabedoria. Ele foi chamado por essa curiosidade da sabedoria. Porque se ele não tivesse sido chamado, se ele não tivesse recebido esse chamado, ele se sentiria completamente bem e pertencente ali na caverna. Ele não teria esse sofrimento, ele não sentiria essa solidão. Ele não olharia para o lado e questionaria se aquilo é real. Ele não olharia para as projeções e começaria a pensar, poxa, mas será que é só isso? Não é possível que seja só isso. O que essas sombras significam? Quem está produzindo essas sombras? Qual é o significado de tudo isso? Se ele não tivesse feito, se o eremita não tivesse feito essas questões, ele não teria perdido o significado de todas essas coisas. Ele
não teria perdido a ideia de quem ele é. Ele não sabe quem ele é. O eremita não sabe quem é, porque ele perdeu esse significado. Parou de fazer sentido. Quando ele percebeu que as sombras não eram reais, toda a vida dele parou de fazer sentido. Ele começou a questionar todas as coisas. Bom, se as sombras não são reais, eu sou real, minha vida toda foi falsa, foi uma ilusão. Então, é impossível você entender o significado de um lar até que o seu lar perde o significado. E aqui o alienígenazinho responde pra coruja: ah, mas você sempre vai ter seu lar. E a coruja responde: ah, não. Minha casa se foi. A corujinha não tem um lar. Como o eremita. O eremita é um buscador que não tem um lar. Agora eu quero ler pra você um trechinho de um livro que eu gosto muito, que chama A Obra em Negro, que, a propósito, o personagem principal desse livro é um eremita. Ele se chama Zenão, é um sábio do ano 1600 e alguma coisa, então é profundidade média ali, bem na época da Inquisição. E eu queria ler pra você uma partezinha já do final do livro. Ele já tá no fim da jornada dele, vamos dizer assim. O subtítulo desse capítulo se chama As Últimas Viagens de Zenão. Agora, assim, pega um chazinho aí, porque acho que vai ser uns bons 10 minutos de leitura aqui, mas vai valer a pena, tá? Vamos lá. Era uma dessas épocas em que a razão humana se encontra presa num círculo de chamas. Depois de ter se escapado de Innsbruck, Zenão viveu algum tempo retirado em Würzburg, em casa de seu discípulo Bonifácius Castel, que praticava a arte hermética numa vivenda à beira do Meno, cujo reflexo glauco se espalhava nos vidros, mas pesava-lhe a inanição e a imobilidade, além de o fato de Bonifácius não ser 100% um homem que corresse um longo risco por um amigo em perigo. Zenão passou a Trungínia e daí para a Polônia, onde se alistou na qualidade de cirurgião nos exércitos do rei Sigismundo, que com a ajuda dos suecos se preparava para correr com os moscovitas das Curlândias. Então aqui o que a gente está vendo é um Zenão em fuga. Ele já era perseguido nessa época e o Zenão, como qualquer bom eremita, não tinha um lar, não tinha uma cidade onde ele ficava. Ele ia de lugar em lugar, de porto em porto, de cidade em cidade, de missão em missão, aprendendo um pouquinho com cada pessoa que ele se encontrava, com cada sábio daquele local, daquela aldeia, daquela vila. Ele aprendia com os herméticos, ele aprendia com os tribais, ele aprendia com as bruxas, ele aprendia com todo mundo que ele podia aprender. E aqui não foi em outra, ele se alistou no militar, no serviço militar aqui de um rei qualquer, e seguiu viagem com ele. Ao fim de 2 invernos passados em campanha, a curiosidade das plantas e dos novos climas fê-lo decidir a embarcar até a Suécia, na comitiva de um tal capitão José, que o apresentou a Gustavo Vassa. O rei procurava um homem da arte capaz de aliviar as dores causadas ao seu velho corpo pela umidade dos campos e o frio das noites passadas na neve, pois lhe preparou uma poção reconfortante, fatigado como estava de ter festejado o Natal na companhia de sua jovem terceira esposa. Debruçado em alta janela, entre o céu frio e a gelada superfície do lago, assim passou ele todo o inverno a computar as posições das estrelas suscetíveis de trazer a sorte ou a desgraça à casa dos Vasa. E nessa tarefa o secundou o jovem príncipe Eric, que nutria pelas ciências perigosas uma fome de doentia. Então aqui ele despertou no jovem príncipezinho, né, o filho do rei, uma curiosidade por essas artes aqui da astrologia. Uma fome doentia, né? Zenão, debalde, lhe lembrava que os astros influem no destino de cada um, mas nada decidem, e que tão forte, tão misterioso como eles, regulando a nossa vida, obedecendo leis mais complicadas do que as nossas, é outro astro vermelho que palpita no mais escuro do corpo, suspenso na sua gaiola, feitas de ossos e carne. Aqui ele tá falando do coração. Eu vou ler de novo. Zenão debalde lhe lembrava que os astros influem no destino de cada um, mas nada decide, e que tão forte, tão misterioso como eles, regulando a nossa vida, obedecendo leis mais complicadas do que as nossas, é outro astro vermelho que palpita no mais escuro do corpo, suspenso na sua gaiola feita de ossos e carne. Eric, porém, era daqueles que preferem receber o seu destino do exterior, quer por orgulho, por lhe parecer belo que o próprio céu se ocupasse com sua sorte, quer por indolência, por não ter que responder pelo bem ou pelo mal que nele se albergasse. Acreditava nos astros, tal como, apesar da sua fé reformada que herdara de seu pai, orava aos santos e aos anjos. Tentado a exercer certa influência nessa alma real, experimentava o filósofo, uma vez por outra, dar-lhe esta ou aquela instrução, este ou aquele conselho.
Mas os pensamentos alheios atolavam-se como num pântano no jovem cérebro adormecido por detrás daqueles olhos cinzentos. Quando o frio apertava, o filósofo e seu aluno aproximavam-se do enorme fogo cativo sobre o pano da chaminé, e Zenão não podia deixar de se extasiar pelo fato de aquele benéfico calor, aquele demônio domesticado que tão docilmente aquecia a caneca de cerveja colocada no meio das cinzas, ser o mesmo Deus inflamado que circula nos céus. Então ele está fazendo uma referência entre o fogo da fogueira e o fogo do sol lá no alto. Ele está fazendo essa conexão, uma conexão simbólica, né? A luz. Haviam noites em que o príncipe não aparecia, ocupado que estava a beber com seus irmãos por essas tabernas em companhia das moças da vida. Então o filósofo, se os prognósticos para essa noite se mostravam nefastos, retificava-se com um encolher de ombros. Algumas semanas antes do São João estival, pediu férias para ir até mais ao norte e observar, com seus próprios olhos, os efeitos do dia polar. Umas vezes a pé, outras com a ajuda de um cavalo ou de um barco emprestado, vagueou de paróquia em paróquia, conseguindo explicar-se graças ao pastor que ainda utilizava o latim da igreja, recolhendo às vezes algumas receitas eficazes junto aos curandeiros da aldeia, que conhecem a virtude das ervas e dos fungos da floresta, ou dos nômades, que tratam seus doentes com banhos, fumigações e interpretações de sonhos. No seu regresso à corte de Upsália, onde a majestade sueca dava início à Assembleia de Outono, pôde dar-se conta que a inveja de um confrade o deitara a perder perante o rei. Ou seja, rolou uma fofoca boa aqui contra o Zenão, alguém não gostava do Zenão, e a situação ficou complicada ali na corte para o Zenão. Ele começou a correr perigo ali, porque ocorreram boatos sobre ele. Temia o velho monarca que seus filhos se servissem das computações de Zenão para calcular e com demasiada exatidão o tempo de vida que restava ao pai. Então o rei, rolou a fofoca aqui que Zenão estava ajudando os filhos ali do rei, né, os futuros herdeiros, a calcular quanto tempo de vida o rei ainda tinha. O rei começou a se sentir incomodado com isso, começou a se sentir ameaçado por esse poder, né? Como é que esse Zenão sabe o dia que eu vou morrer? Eu não gosto disso, né? Às vezes conhecimento é poder. E esse conhecimento do Zenão estava ameaçando o poder do rei. Mas era só um boato, né? O Zenão não estava fazendo nada disso porque o Zenão não tinha nem interesse em calcular a morte do rei. Zenão contava com o apoio do herdeiro ao trono. Tinha por seu amigo, né? O Zenão era amigo do herdeiro ao trono, que tinha por amigo e quase como seu discípulo. Mas, ao cruzar-se por acaso com Eric nos corredores do castelo, o jovem príncipe passou adiante, sem o ver, como se o filósofo tivesse adquirido de súbito o dom da invisibilidade. Então Eric, o filho do príncipe, que passou tanto tempo com ele aprendendo com os astros, fingiu que nem viu no corredor. Se calhar não viu mesmo. Zenão tomou em segredo um barco de pesca ao lago Malar, que o levou até Estocolmo. Uma vez aí, comprou passagem para Kalmar, posto que vogou até as costas da Alemanha. Zenão saiu fugido. Sentiu pela primeira vez na vida a curiosa necessidade de seguir a pegada dos seus próprios passos, como se a sua existência se movesse segundo uma órbita pré-estabelecida, à semelhança de uma estrela cadente. Assaltara o desejo de fazer imprimir na França suas proteorias, que intermitentemente o haviam ocupado durante toda a sua vida. Então aqui Zenão, já no fim da vida, começa a sentir vontade de publicar o conhecimento dele, tudo aquilo que ele recolheu, tudo aquilo que ele descobriu das jornadas dele, no caminho dele. Ele começou a ter vontade de colocar num livro, escrever isso, deixar para adiante. Pela primeira vez, ele diz aqui, pela primeira vez ele teve vontade de escrever esse livro, o livro que havia ocupado durante toda a sua vida. Não se interessava em expor uma determinada doutrina, mas sim estabelecer uma nomenclatura das opiniões humanas, apontar suas casualidades, o modo como se articulavam e as secretas tangentes ou relações latentes que existiam entre elas. Então aqui ele não quer passar uma doutrina específica, uma verdade específica, ele quer estudar, ele quer falar sobre aquilo que ele aprendeu, fazer sinergia entre as diferentes sabedorias que ele descobriu no Oriente e no Ocidente. Esse era o interesse dele, mostrar essas conexões, né? Tá se identificando aí, meu grupinho número 1, meu eremita? Vamos continuar. Em Lovaina, onde se deteve, ninguém o reconheceu sob o nome de Sebastião Theus, que lhe servia de disfarce. Como os átomos de um corpo que incessantemente vai se renovando, embora conserve até o fim as mesmas linhas e as mesmas verrugas, mestres e discípulos mais de uma vez tinham mudado. Todavia, aquilo que ouviu ao aventurar-se numa sala de aula
não lhe pareceu muito diferente do que outrora, impaciente ou antes, ardentemente havia escutado. Nem sequer se deu ao trabalho de ir ver, numa tecelaria recém-construída nos arredores de Aldernate, umas máquinas muito semelhantes às que, na sua juventude, construíra juntamente com Cola Shell, e que ali funcionava para a satisfação dos interessados, mas escutou com curiosidade a sua descrição detalhada, feita ao algebrista da faculdade. Esse professor, que excepcionalmente não desenhava dos problemas de ordem prática, convidou para jantar o sábio estrangeiro e albergou-o numa noite sobre seu teto. Em Paris, Ruggieri, que Zenão, anos atrás, encontrara em Bolonha, receberam de braços abertos. O homem de confiança da rainha Catarina procurava um assistente seguro, suficientemente comprometido para ficar em desvantagem em caso de perigo, o qual o ajudaria a medicamentar os jovens príncipes e a predizer-lhes o futuro. O italiano levou Zenão ao Louvre para o apresentar à sua ama, com a qual falava com muita rapidez na sua língua natal, não esquecendo, contudo, as devidas vérnias e sorrisos. A rainha examinou o estrangeiro com seus olhos brilhantes, que habilmente sabia empregar, do mesmo modo que, ao gesticular, se comprazia com as reverberações dos diamantes que tinha nos dedos. As mãos, untadas um tanto balofas, agitavam-se como marionetes no seu regaço de seda preta. Desceu-lhe sobre o rosto algo equivalente a um véu de luto, ao falar do fatal acidente que 3 anos antes causara a morte do defunto monarca. Então, aqui ele está tendo encontro com a rainha. Zenão, a propósito, tinha relações com pessoas muito importantes, com a nobreza, com artistas, com monarca, príncipes, sábios, loucos. Ele falava com todo mundo, tinha relações com todo mundo, mas não era bem-vindo em lugar nenhum. Apesar dele ser recebido em várias casas, logo ele arrumava confusão e tinha que fugir de novo. Então, aqui ele está conversando com a rainha Catarina, que ficou viúva, o rei morreu, para cuidar dos filhos dela, né, os príncipezinhos, os futuros herdeiros. E a rainha diz para ele: "Por que não escutei eu com mais atenção as vossas prognosticações? Só há pouco vim a encontrar nelas cálculos sobre a duração da vida geralmente concedida aos príncipes. Talvez pudéssemos ter evitado ao defunto rei o golpe de lança que me tornou viúva. Porque, segundo creio, acrescentou ela graciosamente, de certo tomastes parte dessa obra disputada perigosa para os cérebros fracos, que é costume atribuir a um tal Zenão." Então aqui ele tá com disfarce, ele não... E aí ele responde: "Falemos como se fosse eu esse tal Zenão", disse o alquimista. "Sabe a vossa majestade, tão bem como eu, que o futuro está grávido de mais ocorrência do que aquelas que pode deitar ao mundo, e que não é impossível sentir alguma delas mexer-se no fundo da matriz do tempo. Mas só o próprio acontecimento pode decidir qual dessas larvas é viável, qual delas chega ao termo. Nunca pregoei catástrofe, ou feliz, ou nova, parida antes do tempo." Então, aqui ele está falando, né? Ele está falando que é possível fazer cálculos sobre previsões para o futuro, mas só o próprio futuro pode decidir qual o acontecimento é o escolhido, né? Ele falou isso de uma forma muito mais poética aqui. O futuro está grávido de mais ocorrência do que aquelas que se pode deitar ao mundo, e que não é de todo impossível sentir alguma delas mexer-se ao fundo da matriz do tempo, mas só o próprio acontecimento pode decidir qual dessas larvas é viável, qual delas chega ao termo. E a rainha responde, né? "Assim depreciais a vossa arte junto à sua majestade sueca?" E ele responde: "Não vejo razão para mentir a mais hábil mulher da França." Sorriu-se a rainha, puxando o saco da rainha. "Perla per divertimento", protestou o italiano, inquieto por ver um confrade rebaixar sua ciência. E Zenão fala: "Posso secar um abscesso, mas não curar o jovem rei", disse laconicamente Zenão. "Observei de longe a sua majestade na galeria à hora da audiência. Não é necessária grande arte para reconhecer a tosse e os suores de um pulmônico. Felizmente que o céu vos deu mais do que um filho." "Deus nos conserve", disse a rainha, fazendo um maquial o sinal da cruz. "E nós contamos convosco para ao menos lhe aliviar parte das dores." "E as minhas? Quem me aliviará?" retorquiu com aspereza o filósofo. E aqui ele começa a explicar a situação dele, que as proteorias dele estão a ser impressas nesse momento por um livreiro na rua Jacob, estão sob ameaça. E ele pergunta para a rainha: "Não poderá a rainha impedir que o fumo dos meus escritos queimados na praça pública me venha importunar as minhas águas furtadas do Louvre?" Então ele está pedindo aqui para a rainha uma ajuda para que ele próprio não seja queimado em praça pública. Toda a obra dele pode ser queimada e ele pode ser queimado pela Inquisição. E a rainha responde: "Não achariam bem esses senhores da Sorbonne que eu me intrometesse nos seus negócios", replicou evasivamente a italiana. Então, a rainha recusou ajudar ele.
Antes de mandá-lo embora, informou-se detalhadamente sobre o estado do sangue e das entranhas do rei da Suécia. Depois de terem visitado o reizinho doente, saíram ambos do Louvre e saíram pelos cais. Durante o caminho, o italiano desfiou uma série de histórias da corte. Zenão, preocupado, interrompeu. Verificai se aplicam os emplaços à pobre criança durante 5 dias a fio. E o alquimista italiano fala assim: Então, não ides vós mesmo verificá-lo? Inquiriu surpreso o charlatão. Pois não, respondeu Zenão. Não vedes que ela não levantará sequer um dedo para me livrar dos embaraços que as minhas produções me criaram? Não ambiciono a honra de ser apreendido na corte dos príncipes. Peccato, disse o italiano, a vossa rudeza sobre agradar. E nisto, detendo-se no meio da multidão, tomado o companheiro pelo braço e baixando a voz, é quisti velini, sara vero che nel abrie tanto e quanto? Obrigais-me então a crer que a voz do povo tenha razão de acusar-vos de mandar desta para melhor os inimigos da rainha? Que exagero! Zombou Ruggieri. Mas por que razão não haveria sua majestade de possuir o seu arsenal de venenos, como possui os seus arcabuzes e bombardas? Lembrai-vos de que é viúva, estrangeira aqui na França, tratada de Isabel pelos luteranos, de Herodíade pelos católicos, e que tem 5 filhos pequenos para criar. Deus aguarde, respondeu o ateu, porque Zenão era ateu. A ironia de um ateu falar Deus aguarde. Mas se eu alguma vez tiver que lançar mão de venenos, falo-ei em meu benefício, e não da rainha. Ficou, no entanto, alojado em casa dos Ruggieri, cuja factíndia parecia distraí-lo. Depois de Thierry Dolé, seu primeiro editor, ter sido estrangulado e lançado à fogueira por opiniões subversivas, nunca mais Zenão publicara na França. E com tanto mais cuidado vigiava agora a impressão do seu livro na loja da rua Jacobeia, emendando uma ou outra palavra, ou uma noção para além da palavra, ou mesmo às vezes acrescentando, de mau grado, uma outra contraditória. Ou seja, ele estava disfarçando ali, né, a obra dele, o livro dele, colocou umas palavras ali para confundir os inquisitores. Uma noite, à hora do jantar, que comia sozinho em casa dos Ruggieri, enquanto o italiano se afadigava no Louvre, Mestre Langier, o seu atual editor, apareceu-lhe esbaforido com a notícia de que, decididamente, havia ordem para a confiscação das proteações e a sua destruição à mão do carrasco. Ele tinha sido condenado pela publicação do livro. O comerciante deplorava a perda da mercadoria, cuja tinta ainda não secara por completo. Talvez uma dedicatória à rainha-mãe pudesse, à última hora, remediar as coisas. Zenão passou a noite a escrever, a emendar, a escrever de novo, a emendar uma vez mais. De madrugada, ergueu-se da cadeira, espreguiçou-se, bocejou e lançou ao fogo as folhas e a caneta que utilizara. Ele passou a noite toda escrevendo uma carta para a rainha, pedindo ajuda, e jogou a carta fora porque sabia que não ia ter jeito. Não lhe foi difícil reunir os seus poucos haveres e o estojo de médico, já que a restante bagagem ficara à cautela de Cérilis, no sótão de uma hospedaria. Na sobreloja, Ruggieri ressonava nos braços de uma rapariga. Zenão meteu-lhe por debaixo da porta um bilhete, onde anunciava sua partida para a Provença. Na realidade, decidiu voltar para Bruges e ali ficar até se tornar esquecido. Pendurado na parede da alcanhada antecâmara, via-se um objeto vindo da Itália. Mano, essa parte é muito forte. Se você ainda tá aqui até agora ouvindo essa história aí, se prepara para essa parte. Escuta só. Tratava-se de um espelho florentino com moldura de tartaruga, constituído por um conjunto de 20 espelhinhos convexos, semelhantes às células hexagonais de um favo de abelhas, e rodeado, cada um, por uma fina cercadura, que fora, outrora, a carapaça de um animal vivo. A fosca claridade de uma alvorada parisiense olhou-se Zenão a esse espelho. Viu 20 rostos abaulados e diminuídos pelas leis da ótica, 20 imagens de um indivíduo com o seu boné de pele, a sua pele lívida e amarela, e os seus olhos brilhantes como 2 outros espelhos. Esse homem em fuga, fechado num mundo próprio, separado dos seus semelhantes, que se refugiavam também noutros tantos mundos paralelos, trouxe-lhe à memória a hipótese do grego de Deinócrito, de uma série infinita de universos idênticos, onde vivem e morrem prisioneiros,
uma série de filósofos. Essa fantasia o fez sorrir com a amargura. As 20 minúsculas personagens do espelho sorriram também, cada qual para si própria. Viu-as depois desviarem a cabeça e encaminharem-se para a porta. Essa parte do espelho, a propósito, acabou o capítulo. Mas essa parte do espelho é tão... Olha só o que a nossa corujinha fala sobre essa questão do espelho. Tem aqui no começo do livro. A primeira coisa que a corujinha se pergunta é quem ela é, né? A primeira questão é a questão das questões filosóficas, né? Quem sou eu? De onde viemos? Para onde vamos? Essas são as questões filosóficas, né? Que filósofos de todas as épocas tentaram responder. Zenão tentou responder. As corujas aqui nesse livrinho infantil, que não é nada infantil, tentou responder. Então aqui quando o nosso alienígenazinho chega, pergunta pra coruja: olá, meu amigo, quem é você? Ela responde: quem? Quem sou eu? Eu não sei de verdade. Todo mundo me chama de sábio. E eu tentei aprender muito sobre o mundo, mas eu não me sinto muito sábio. E eu não sei se corujas supostamente devem ser sábias ou não. Então, eu não me sinto coruja o suficiente para ser uma coruja. Eu sinto que um dia eu encontrarei outra coruja. Ela irá dar uma olhada em mim e dizer: ah, alguém cometeu um erro aqui. Não é suposto você ser uma coruja. Então, mais uma vez a gente abordando o assunto do isolamento do eremita. Como o eremita se sente sozinho. E essa cena do livro do Zenão, em que ele tá fugido mais uma vez, né? Passou a vida toda fugindo, a vida toda sendo um estrangeiro, a vida toda indo de cidade em cidade. Ele presta serviço pra rainha, presta serviço pros mendigos, dorme na casa de um, dorme na casa do outro, mas mesmo assim ele é expulso das cidades, né? Ele não tem os favores da rainha, ele não tem os favores das pessoas para salvá-lo. Ninguém pode salvá-lo. Então, quando ele olha para aqueles espelhos, né, que são 20 espelhos convexos, isso também é geometria sagrada. É um espelho em formato de tartaruga. E por que tartaruga? Porque o casco da tartaruguinha é formado por aqueles hexágonos, e 20 hexágonos. Então, isso é um simbolismo da alquimia, especificamente da geometria sagrada, né, o que a gente chama hoje de geometria sagrada, mas é geometria pitagórica. E ele, em cada espelho, né, porque a imagem dele, quando ele olha para aqueles vários hexágonos de espelho, ele vê 20 imagens, ele vê 20 zenões, ele vê 20 espelhos dele, 20 reflexos dele. E cada um tá isolado. Ele se vê sozinho, ali nessa cena, ele se vê sozinho, mesmo nos mundos infinitos que ele leu na teoria de um filósofo. Um filósofo que ele chegou a ler, chegou a conhecer as ideias de que, na verdade, existiam mundos paralelos, vidas paralelas com realidades paralelas. Por um segundo, olhando naquele espelho, Zenão imaginou a possibilidade dessa teoria ser verdadeira, e ele imaginou que mesmo nesses mundos paralelos, ele estaria sozinho. 20 versões dele sozinho. 20 vezes 5, né? E essa é a solidão do eremita. Mas eu ainda não acabei não, meu grupinho número 1. Eu falei que a leitura ia ser longa. Tem mais um poema que eu vou ler pra você. E aí a gente acaba a leitura. É mais um poema do Khalil Gibran. Esse se chama Meu Amigo. Eu vou ler pra você agora. E diz assim esse poema: meu amigo, eu não sou o que pareço. O que pareço é apenas uma vestimenta cuidadosamente tecida que me protege das tuas perguntas e te protege da minha negligência. Meu amigo, o eu em mim mora na casa do silêncio e lá dentro permanecerá para sempre, despercebido, inalcançável. Não queira que acreditasses no que digo, nem confiasses no que faço, pois minhas palavras são os teus próprios pensamentos em articulação, e os meus feitos, tuas próprias esperanças em ação. Quando dizes, o vento sopra do leste, eu digo, sim, sopra mesmo do leste, pois não queria que soubestes que a minha mente não mora no vento, mas no mar. Não podes compreender meu pensamento, filhos do mar. Nem eu gostaria que compreendesses. Gostaria de estar sozinho no mar. Quando é dia contigo, meu amigo, é noite comigo. Contudo, mesmo assim, falo do meio-dia, que a dança sobre os montes da sombra de púrpura que se insinua através do vale, porque não podes ouvir as canções de minhas trevas, nem ver minhas asas batendo contra as estrelas. E eu prefiro que não ouças, nem vejas. Gostaria de ficar a sós com a noite. Quando ascendes até o céu, eu desço ao meu inferno. Mesmo então, chamas-me através do abismo. Me chamas através do abismo intransponível. Meu amigo, meu companheiro, meu camarada. E eu te respondo,
meu amigo, meu companheiro, meu camarada, porque não gostaria que visses o meu inferno. A chama queimaria os teus olhos, e a fumaça encheria tuas narinas. E eu amo demais o meu inferno para querer que o visites. Prefiro estar sozinho, né? Amas a verdade, a beleza e a retidão, e eu, por tua causa, digo que é bom e decente amar essas coisas. Mas, no meu coração, rio-me do teu amor, mas não gostaria que visses o meu riso. Rio sozinho. Meu amigo, tu és bom e cauteloso e sábio. Tu és perfeito, e eu também falo contigo sábia e cautelosamente. E, entretanto, sou louco. Porém, mascaro a minha loucura. Estou louco sozinho. Meu amigo, tu não és o meu amigo. Mas como te farei compreender? Meu caminho não é teu caminho. Contudo, juntos marchamos de mãos dadas. Vamos voltar aqui para essa parte que fala. Quando dizes, o vento sopra do leste, eu digo, sim, sim, sopra mesmo do leste, pois não queria que soubestes que a minha mente não mora no vento, mas no mar. O que ele quer dizer com essa frase? É verdade, no local onde eles estão, o vento está vindo do leste. E isso é verdade, né? É um fato observável pelos agricultores, pelas pessoas locais, qualquer um que passe a língua no dedo, passa o dedo pra cima assim, vai sentir que o vento tá vindo, da direção do vento. E Zenão sabe que eles têm razão. O vento vem do leste, ali naquela cidade. Mas ele diz que a minha mente não mora no vento, mas no mar. O que ele quer dizer com isso? Ele tá vendo além da informação. Ele não só vê que o vento tá vindo do leste, mas ele vê a razão pela qual o vento vem do leste. Por que o vento tá vindo do leste? Porque o mar está ao leste e o vento vem do mar. Então, é por isso que a mente dele está no mar e não no vento. Então, ele está indo no cerne da questão, ele está indo na razão das coisas, ele está indo na explicação das coisas. Por quê? Porque ele sabe, ele estudou, ele já foi lá no mar, ele já viu de onde vem, ele já leu um livro, ele já viu um sábio, um outro sábio falando sobre esse vento que vem do mar. E por que vem do mar? Por que os ventos se formam ali? E o amigo dele, conversando com ele, contou isso pra ele, o vento vem do leste. Sim, realmente vem do leste, mas a mente dele não tá ali no vento. Tá no mar, na explicação, no além. Tem uma pintura do Magritte, né? Eu gosto muito desse pintor. Ele pintou um quadro, assim, de um homem pintando um quadro. É super Magritte isso, é cara dele fazer essas coisas. O comentário do comentário, né? A metalinguagem. Então, na pintura, esse homem tá pintando um pássaro. E sabe que os pintores, eles gostam de olhar pro objeto que ele tá pintando, né? Então, se é uma pessoa, eles colocam lá a pessoa pra pintar o retrato. Nesse caso, ele tava pintando um pássaro. Mas o modelo que tava ali não era um pássaro, era um ovo. E essa pintura explica muito bem o que a gente leu nesse poema aqui. Porque o homem pintando o pássaro, olhando pro ovo, ele pintou o pássaro porque ele tava vendo o que o ovo se tornaria. Ele tava vendo além do ovo. No caso do poema, ele estava vendo a explicação que vem antes do vento, né? E na pintura ele vem depois, né? O ovo, ele tá fazendo a dedução do que vem o ovo. Mas é essa questão, é a visão do sábio. O sábio vê além das coisas. Ele não vê só os fatos, ele vê a explicação dos fatos, os motivos dos fatos. E esse poema explica como isso o torna solitário. Como é que ele vai explicar isso pro agricultor? Como é que ele vai explicar sobre o vento do mar? Que o vento vem do mar. Não podes compreender meus pensamentos, filhos do mar. Nem gostaria que compreendesse. Aqui ele chama esses amigos dele de filhos do mar, ou seja, são pessoas que vivem ali o tempo inteiro no mar e não perceberam. Eles vivem na costa, eles vivem ali tempo suficiente para terem se questionado, para terem olhado para o mar e descoberto que o vento vem dali do mar. E ainda assim eles não se deram conta. Então como é que ele vai explicar? Se os filhos do próprio mar, se os filhos da costa não percebem que o vento vem do mar, como é que ele vai conseguir colocar isso na cabeça dos filhos do mar? Não entra na cabeça dele. Quando é dia contigo, meu amigo, é noite comigo. Quando acendes ao céu, eu desço ao meu inferno. Então tem sempre esse desencontro entre ele e as pessoas ao redor dele, né? Eu queria que você lesse esse poema sozinho e tentasse interpretar também, porque eu tô vendo aqui que a leitura já tá quase 1 hora de duração. E eu ainda quero ler uma letra pra você, de uma música que é a música do Eremita. Essa música aqui, eu sorrateiramente já coloquei num dos shorts que eu fiz, né, dos curtas que eu fiz aqui no YouTube pra fazer a chamada dessas leituras, que eu já sabia que a coruja, né, a nossa coruja, levava essa música com ele. Chama Farewell Transmission. Transmissão de despedida, de uma banda muito alternativa, chama Ohio. Essa música aqui, ela tem uma história super interessante, assim. Eles se reuniram pra fazer, assim,
muito espontaneamente. Eles gravaram essa música numa tomada só. Na primeira tentativa foi a que ficou, foi a que foi pro disco. E pouco tempo depois também que eles lançaram esse álbum, a cabeça da banda, né, aquele que escrevia as letras, as composições e tudo mais, morreu, né? Então aqui realmente foi uma canção de despedida. Esse disco, esse álbum, foi uma despedida. Foi o que esse compositor deixou pro mundo. Foi o legado dele que ele deixou pro mundo. Farewell Transmission. Então, é uma música muito potente. Você consegue sentir a força fantasmagórica que tem ali. Pelo menos eu consigo sentir. Agora, olha a letra. O lugar está todo escuro. Todas as luzes desse lado da cidade, de repente, se apagaram. Agora seremos todos irmãos do fogo fóssil do sol. Agora seremos todas irmãs do sangue fóssil da lua. Então aqui ele chama irmão do fóssil sol e irmãs da fóssil lua. Ou seja, ele está sugerindo aqui que tanto o sol quanto a lua morreram nesse instante de escuridão. Não havia luz e não havia reflexo da luz. Não havia o sol e não havia lua. Então era um momento de total escuridão aqui. Alguém os deve ter configurado. Agora eles estarão todos trabalhando na rocha fria e cinza. Agora eles estarão trabalhando no vapor quente do moinho. Agora eles estarão trabalhando no concreto, nas sirenes e nos silêncios. Todos os grandes corações de repente começam a bater. Depois dessa noite, se você não quiser que isso se torne um segredo do passado, eu irei ressuscitá-lo e vou tentar e vou dar uma chance. Eu vou sujar o meu bico com o sangue dele, polvilhar as minhas penas com as suas cinzas, sentir os seus fantasmas respirando nas minhas costas. Vou tentar e saber que o que quer que eu tente, eu vou ter que ir embora. Mas não para sempre. Olha o que ele acabou de dizer aqui. Aqui é uma forma muito simbólica de falar. Vamos dar o exemplo mais simples possível. De alguém abrindo um livro que muito tempo não foi aberto. De um conhecimento antigo, oculto. Então a coruja, ela suja o bico dela nesse sangue do conhecimento e polvilha as penas dela com as cinzas desse conhecimento do passado. Então ela está se banhando, se alimentando desse conhecimento. A coruja está se alimentando desse conhecimento fóssil, né? Dessa luz fóssil. O que é um fóssil? É algo antigo, algo que foi fossilizado, tornado em pedra. Então a coruja, ela está ressuscitando esse conhecimento, está se sujando desse conhecimento, se alimentando desse conhecimento, sentindo o fantasma deles, né? Dos produtores, dos sábios que deixaram aquele conhecimento nas costas dela. E aqui é muito bonita essa parte, vou tentar, né? Ele vai tentar, sabendo que o que quer que ele tente, ele vai ter que ir embora, mas não para sempre. Aí aqui continua a parte da música. A verdade verdadeira sobre tudo isso é que ninguém acerta. A verdade sobre tudo isso é que todos nós devemos tentar. Não há fim dessas areias que vêm tentando cruzar. Olha aí o buscador. Olha aí o eremita cansado que está caminhando vidas e vidas, caminhando a jornada do conhecimento, a jornada da sabedoria. E não há fim para essa caminhada, nunca há fim para a caminhada do eremita. A verdade real sobre isso tudo é que o meu tipo de vida não é o melhor, não importa. Não está melhor quem tem um mapa ou quem está perdido. Nós iremos tentar sabendo que o que quer que seja que tentemos, nós iremos embora, mas não para sempre. Vamos lá, vamos tentar. Sabendo que o que quer que tentemos, nós iremos embora, mas não para sempre. Isso de nós vamos embora, mas não para sempre. Isso aqui é um convite do sábio para um outro sábio. É um convite do velho ancião que se alimentou, sujou o bico e polvilhou as asas nesse conhecimento. É um convite para que você também faça isso. Você também escreva o seu livro, você também deixe o seu legado, porque dessa forma você vive para sempre. Você vai embora, mas não para sempre. Porque o conhecimento que você deixa vai ser parte de você que fica. É isso que ele quer dizer. Nós iremos embora, mas não para sempre. Alguém, uma futura coruja, uma coruja do futuro, vai se alimentar do conhecimento que você produziu. A verdade verdadeira é que não há fim para o deserto que vou cruzar. E eu realmente sabia disso o tempo inteiro. E aqui começa um tom mais intimista na música. Se você for parar para ouvir essa música, repara como muda a melodia nessa hora. Fica uma coisa mais intimista, como se realmente algo tivesse prestes a acontecer aqui. Aqui vem a meia-noite, com a lua morta em suas mandíbulas. Deve ser a grande estrela prestes a cair.
Então aqui ele tá sugerindo o quê? Que o dia tá chegando ao fim e a coruja tá trazendo a lua no seu bico. O que é a lua? A lua é o conhecimento refletido, é a luz refletida, porque a luz verdadeira é o sol e a luz da lua é a luz refletida do sol. Aqui vem a meia-noite com a lua morta em suas mandíbulas. Deve ser a grande estrela prestes a cair. Long dark blues, azuis escuros longos. Aqui ele tá falando do quê? Do twilight, né? Do crepúsculo. Essa hora que não é nem dia e nem noite. É o crepúsculo. Will of the Wisp. Will of the Wisp é aquele fenômeno da faísca. A gente vê muito em pântanos. É uma luz incandescente que aparece nas florestas. Existem vários mitos sobre essas luzes. Se eu não me engano, no Brasil a gente chama de boitatá. Mas essa luz que aparece, você corre atrás dela encantado com aquela luz e você pode se afogar. É uma luz que te atrai, é uma faísca que te atrai, mas te leva à perdição. Long dark blues. A grande estrela está caindo. Long dark blues. A grande estrela está caindo. Long dark blues. Através da estática e da distância. Long Dark Blues, ou Crepúsculo, uma transmissão de despedida. E aqui ele fica repetindo no finalzinho da música. Escute. Long Dark Blues. Escute. Long Dark Blues. Escute. Long Dark Blues. Escute. Olha, meu eremita, eu vou deixar a leitura por aqui, dessa forma mesmo. Vou deixar os links das músicas, as referências dos livros que eu li aqui pra você, porque talvez você queira ler esses poemas que eu li pra você, tá bom? O nome do livro também que eu li, que é do Zenão, Obra em Negro, da Marguerite Yourcenar. E é isso, tá bom? Vamos deixar a leitura por aqui, uma leitura longa pra caramba. Muito obrigada por ter escutado até aqui. E é isso, tá bom? Tchau, tchau. Oi, pode entrar, mesa é sua, eu sou a Abby Oráculos, seja bem-vinda à sua leitura. Você escolheu ninguém mais, ninguém menos do que o Hierofante. Você escolheu o Hierofante. Você achou que fosse a sacerdotisa? Porque a gente tem uma mulher aqui representada, né? E normalmente, o Hierofante, a gente sabe, né? Ele vem aqui como um padre, né? Na maioria das vezes, ele vem ou como um xamã, ou como um padre, algum tipo de líder religioso, um pastor, talvez, né? Mas é sempre essa figura masculina aqui, ó, Centauro, da mitologia greco-romana. Foi um grande curandeiro, ele tinha uma ferida, ele estava treinando com Hércules, ele sofreu uma ferida pelo seu discípulo, né? Hércules feriu ele, e essa ferida nunca sarava e nunca parava de doer. Então, ele se tornou um grande curandeiro, porque ele tentou sarar as próprias feridas, né? Muito interessante essa figura do Centauros aqui como eremita. Mas é isso, ele sempre aparece como uma figura masculina. E aqui, nesse deck do Sagrado Feminino, né? Todos os personagens são femininos. O Hierofante não deixaria de ser. Mas essa deusa que aparece aqui é a Sofia. Sofia é a filosofia. É a sabedoria, né? Então aqui ela aparece como essa espécie de musa que é venerada pelos hierofantes, é venerada por esses sábios que buscam a filosofia, buscam a Sofia, né? Buscam a graça da Sofia. E meu grupinho número 2, né? Eu vou começar a sua leitura já lendo um trechinho aqui, lendo os poemas que a gente tem que ler. Você sabe que hoje a gente está trabalhando aqui com livromancia. Especificamente com esse livro aqui, Todo Mundo é Alienígena Quando Você Também é um Alienígena, a sagazinha do nosso alienígenazinho, conhecendo os humanos e o que eles pensam, que fazem. E hoje é o dia da coruja. A gente vai estudar direito. Ah, mais uma carta de Hierofante aqui, ursinho polar. A gente vai descobrir a saga da coruja. A gente sabe que é um símbolo da sabedoria. Agora sim, eu vou ler mais livros pra você do que apenas esse aqui. Esse aqui, ela traz a simbologia da corujinha. Eu já falei várias vezes também. Na leitura que eu fiz anteriormente, que eu não vou falar quem foi, a leitura passada do grupinho número 1, a gente leu esse livro aqui. São 4 páginas, assim, super curtinho. Se você tiver curiosidade, eu vou colocar a minutagem certinho, caso você tenha curiosidade pra ver isso aqui, essa historinha aqui. Agora, convém a gente aqui agora a não ler novamente a mesma história ali do livrinho, a gente seguir com a narrativa, né, pra gente não ficar se repetindo. Mas vamos lá. Olha, já vou começar lendo pra você aqui, hein. Escuta essa aqui, é uma letra de uma música, chama Miracles Out of Nowhere. Milagres que vêm do nada. Vou pegar aqui a figura de um deles, pra ir lendo pra você já visualizando a carinha do bendito. Olha a letra da música. Em uma manhã cristalina, eu posso ver as gotas de orvalho caindo. Descendo de um céu brilhante, eu posso ouvir as vozes chamando. Quando é que você vem pra casa, filho?
O mundo não é feito para você. Diga-me, qual é o seu ponto de vista? Ei, senhor louco, o que você sabe que eu não sei? Conte-me alguma das suas histórias malucas. Deixe-me saber quem comanda o show. De olhos vidrados e rindo, o louco se vira e vai embora. Diga-me, o que te deixou desse jeito? Aqui estou, apenas esperando por um sinal, fazendo perguntas, aprendendo o tempo todo, o tempo inteiro. E está sempre aqui, esteve sempre lá. É só amor e milagres que vêm do nada. Diga-me agora, querida mãe, como é ser tão velho? Crianças crescendo e partindo? Parece que o mundo está ficando cada vez mais frio. E embora o seu corpo esteja adoecendo, a sua mente continua como nova. Diga-me, para onde você está indo? É tão simples, quero dizer, está bem diante dos seus olhos, se você olhar através desse disfarce. Está sempre aqui, está sempre lá. É só amor e milagres que vêm do nada. Amor e milagres do nada. Eu cantei essa música, e aqui, se você for escutar a música, não sei se você vai escutar, mas começa um pianinho, né? A música toda se acalma e ele fala quase como se ele estivesse clamando, assim, sabe? Aos ventos, talvez. Essa parte é muito bonita. Fica só o teclado, né? O órgão e a voz dele falando isso. Ele fala assim: eu cantei essa canção 100, talvez 1000 anos atrás. Ninguém nunca escuta. Eu só canto e depois vou embora. Vou embora para o pôr do sol, como os heróis ocidentais fazem. Diga-me, o que você vai fazer? Se você veio da leitura do grupinho número 1, talvez você já esteja percebendo a conexão aqui entre os assuntos, né? Porque todas as leituras aqui estão conectadas, profundamente conectadas. E aqui continua a música. Aqui estou eu, tenho certeza que eu vi um sinal. Toda a minha vida sempre soube que era meu. Esteve sempre aqui, esteve sempre lá. É só amor e milagres do nada. Amor e milagres do nada. Então, quem é o Hierofante? O Hierofante é o mensageiro, é um sábio mensageiro. Diferente do nosso eremita, o Hierofante ele traz a sabedoria e a luz. Então ele compartilha o conhecimento dele, ele fala o que ele aprendeu, ele traçou o caminho, ele trilhou o caminho do eremita, ele buscou o conhecimento, ele caminhou, ele fez a jornada do conhecimento. E agora, ele decidiu compartilhar, ele decidiu passar o conhecimento adiante. Ele não vai levar o conhecimento dele para o túmulo, ele não vai ficar em silêncio, ele vai falar tudo que ele sabe. Então, o eremita é o sábio mensageiro. Se você gosta dos anjos, dos arcanjos, da fraternidade branca, você deve ter ouvido falar do Hilarion. Você já deve ter ouvido falar do Metatron. Metatron também é um angelical associado à comunicação. Se você não acredita em anjos, ao longo da história da humanidade, a gente teve vários mensageiros que são hierofantes. Então, o que o hierofante faz? Ele vem aqui, ele busca conhecimento, ele encontra uma parte dessa luz, né? A gente nunca encontra toda a luz, todo o conhecimento, porque esse caminho do conhecimento não tem fim, né? A busca pela verdade não tem fim. Mas a parte que lhe cabe, a parte lhe coube, né? Coube dentro do corpinho do hierofante, da mente do hierofante, ele compartilha. Ele não leva para o túmulo. Então, esse é o hierofante. Ele tem um serviço sagrado, ele leva isso muito a sério. Então, tem toda essa responsabilidade em cima do hierofante, que é a responsabilidade de compartilhar esse conhecimento, que não é tarefa fácil. Aliás, é tarefa muito pesada e requer muita habilidade também. Não é para qualquer pessoa. Agora, lembra dessa parte que eu li pra você, da música, que fala: eu cantei essa música 100, talvez 1000 anos atrás. Ninguém nunca escuta. Eu apenas canto e depois vou embora. Vou embora para o pôr do sol, como fazem os heróis ocidentais. Diga-me o que você irá fazer. Vamos destrinchar o significado disso aqui. O que quer dizer que ele cantou essa música 100, talvez 1000 anos atrás? Esse trechinho é como se fosse a junção do eremita com o hierofante. Porque é o eremita que faz a jornada do conhecimento. É o eremita que busca o conhecimento. É o eremita que passa dias, noites, anos, vidas debruçadas nos livros, viajando de cidade em cidade, de vila em vila, de vida em vida, buscando experiência, buscando conhecimento, buscando saber respostas, buscando as respostas. Buscando a filosofia, buscando a Sofia, né? A grande Sofia, a verdade, buscando a verdade. E o que o hierofante faz? Ele canta a verdade. Em outras palavras, ele transmite a verdade. O que é uma canção, né? É uma frequência, a gente canta, tem um som. Então, ele está transmitindo conhecimento. E ele reclama, ninguém escuta, mas eu canto
e vou embora. Vou para o pôr do sol, né? Aqui já é uma menção de que tá anoitecendo, né? Tá escurecendo, como fazem os heróis ocidentais. Diga-me o que você irá fazer. E esse trechinho final aqui já é um convite, né? Que é como se fosse realmente aquela coisa do fogo de Prometeus, que passa de mão em mão, bastão de Prometeus. Ele é o hierofante agora, ele é o mensageiro da verdade agora. Ele estudou, ele encontrou alguma parte da verdade, um fragmento da verdade, mas chegou a hora dele, ele passa pro próximo, né? É aquela coisa mesmo de passar a tocha. E tem esse convite aqui no final. Diga-me o que você irá fazer. Então ele passa esse conhecimento pro próximo. E o próximo cabe a ele tomar essa decisão de se tornar o hierofante também, se tornar um mensageiro da verdade. Agora, quero ler para você um pequeno conto do Khalil Gibran, que já vai entrar aqui na simbologia da verdade, do sol e da escuridão, do sol, da lua, da luz. Então, escuta só isso aqui. Perguntais-me como me tornei louco. Aconteceu assim. Um dia, muito tempo antes de muitos deuses terem nascido, despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas. As 7 máscaras que eu havia confeccionado e usado em 7 vidas. E corri, sem máscaras, pelas ruas, cheias de gente, gritando: ladrões, ladrões, malditos ladrões! Homens e mulheres riam de mim e alguns correram para casa com medo de mim. E quando cheguei à praça do mercado, um garoto pendurado no telhado de uma casa gritou: é um louco? Olhei para cima para vê-lo. O sol beijou pela primeira vez minha face nua. Pela primeira vez, o sol beijava minha face nua, e minha alma inflamou-se de amor pelo sol, e não desejei mais as minhas máscaras. E como num transe, gritei: benditos, benditos os ladrões que roubaram as minhas máscaras. Assim me tornei louco. E encontrei tanto liberdade como segurança em minha loucura. A liberdade da solidão e a segurança de não ser compreendido, pois aquele que nos compreende escraviza alguma coisa em nós. É por isso que Hierofante diz, né, que ele canta a música, ele vem de vida em vida, ele passa o conhecimento, transmite conhecimento e ninguém escuta. Por que ninguém escuta? Porque as pessoas não compreendem, nem todas as pessoas estão prontas para as verdades, nem todas as pessoas estão preparadas para serem iluminadas pelo fragmento da verdade, né? O Hierofante não é um ser acima de todas as coisas, ele não é aquele que encontrou a verdade única e eterna, mas ele encontrou fragmentos da verdade. Ele encontrou partes dessa verdade. E ele quer falar sobre essa parte da verdade que ele conheceu. Mas o que as pessoas fazem? As pessoas usam máscaras, as pessoas não estão acostumadas a olhar para o sol de cara limpa, cara lavada. Ele mesmo, o Hierofante mesmo, não estava acostumado. Até o dia que ele se torna um louco, até o dia que roubam as máscaras dele e ele se apaixona pelo sol. Em outras palavras, saber a verdade não é fácil, não é tarefa fácil, não apenas porque dá trabalho correr atrás dela, e nem também porque às vezes é perigoso você correr atrás da verdade, porque você pode sofrer perseguição. Aconteceu muito isso na Idade Média, mas acontece hoje. Até hoje acontece isso, em alguns países ainda tem perseguição contra conhecimento. E em outros níveis também, a gente tem essa perseguição em todos os países, em níveis mais baixos, né? Por exemplo, até a propagação de fake news, de certa forma, é uma perseguição à verdade, dadas as suas devidas proporções, né? Não é como a perseguição sofrida pelos filósofos durante a Inquisição no século XVII, mas não é igual. Mas é, em sua devida proporção, também uma perseguição à verdade. Mas o principal aqui do Hierofante não é nem quão difícil é procurar a verdade, nem quão perigoso, mas é o peso da responsabilidade que você tem. Porque uma vez que você descobre algo, você precisa passar esse algo adiante. Se torna sua responsabilidade. Você precisa tornar esse conhecimento tradição. Para algo se tornar tradição, ele precisa vir à luz. Nenhum segredo, nenhum se tornam realmente tradição. Porque aquilo que é tornado concreto, aquilo que é tornado à luz, aquilo que é tornado comum para todas as pessoas, precisa passar pela prova do fogo. Precisa ser trazida à luz para que todas as pessoas possam ver. Todas. Não é um segredo. Então, a tarefa do Hierofante não é fácil. A tarefa do Hierofante é trazer algo que era um segredo à tona, à luz. Trazer algo que estava no escuro para a luz. Isso é difícil de fazer. É difícil de ser feito. Isso é um dever sagrado, né? Então, o Hierofante é um servo da verdade. É um servo de Sofia. Agora,
Uma das dores do hierofante, e que se você carrega o arquétipo do hierofante em você, você já deve ter sentido em alguma proporção na sua vida, além do peso do chamado, além do peso da responsabilidade de ser um mensageiro daquilo que você descobriu, você também pode ter se deparado com a questão da sua verdade não ser eterna. Da verdade que você descobriu não ser eterna e muito menos pertencer a você, né? Quando você descobre aquele tesouro precioso, aquele ouro precioso, quando você descobre como tornar mercúrio em ouro. De repente você não vai usufruir desse ouro para comprar coisas e passar a viver uma vida material aqui, esbanjando da sua riqueza. Aquele ouro, ele fica para a humanidade, ele não é seu. Então você descobre como se faz o ouro e o ouro não pertence a você. Essa é a grande missão do hierofante. Nada é dele. E às vezes é muito difícil também de desapegar. O hierofante sente muita dificuldade em iniciar o trabalho sagrado dele, porque ele se sente muito apegado àquela verdade. Como é uma verdade extremamente íntima, uma verdade que vem de uma jornada tão profunda, tão longa, tão sofrida, às vezes tão feliz também, né? Cheia de emoções, é algo tão importante e de repente ele tem que abrir mão de tudo aquilo e deixar para as próximas gerações. Então, muitos artistas passam por isso, né? Por esse apego à própria arte, ao próprio livro, ao próprio filme. Cientistas sentem isso em relação às suas descobertas. Eu vi um filme que tinha uma cientista e ela falou isso. Ela fez uma descoberta ali com ratinhos e ela falou uma coisa muito bonita, porque quando ela fez aquela descoberta científica nos ratinhos, eu não lembro direito qual era a descoberta em específico, mas ela fala que por um momento, por uma noite, por uma hora, ela era a única pessoa na face da Terra. Ela era o único ser humano em toda a história da jornada da humanidade e era o único ser humano vivo naquele momento que sabia daquela verdade. E era uma verdade científica. Então, até os cientistas também se sentem apegados, porque eles vão, quando eles publicam uma descoberta científica, um novo invento, né? Eles deixam de ser a única pessoa do mundo a saberem daquilo e compartilham isso com a comunidade. E eles mesmos, às vezes, se tornam obsoletos. Através do conhecimento científico que eles alcançaram, novos cientistas vêm, novos artistas vêm, se aproveitam no trabalho deles e crescem, constroem algo a mais, né? Sempre crescendo e alimentando-se dos sábios do passado, sempre construindo conhecimento, idealmente, né? Então, para terminar a sua leitura, que vai ser bem mais rapidinha do que o grupinho número 1, pelo visto, vamos falar um pouquinho sobre alquimia. Tu sabe sobre os 3 princípios da alquimia, né? Aqui, o triângulo aqui, ó. Vê se dá pra ver. Aqui na mão dela, na mão da Sofia, tem um triângulo. A tria prima de Paracelsus. São os 3 princípios da alquimia. Não sei se você lembra, é o mercúrio, o enxofre e o sal. Vamos falar do sal. Sabe que o sal é um símbolo alquímico para o corpo, para a materialidade, que é um assunto que o hierofante domina, porque ele traz o etérico para o material. O papel dele é justamente esse, é trazer aquilo que é abstrato, aquilo que está no vazio, né? Aquilo que vem do nada, supostamente, para o material, para a humanidade. Ele traz o conhecimento desse outro mundo aqui para o real, através das ferramentas dele. E essa referência, ela aparece em outros lugares também, até na Bíblia, né? Com a história de Ló, né, a esposa de Ló, quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, ela foi transformada numa estátua de sal, né? Por quê? Porque ela olhou para trás, né? Em outras palavras, ela buscou um conhecimento antigo, ela olhou para o passado, ela não seguiu em frente como ela foi ordenada a fazer. Ela olhou para trás, ela hesitou, ela teve dúvida por um momento. E isso fez com que ela se tornasse uma estátua de sal. Me lembra muito uma história budista que fala que existia um mestre muito sábio, que ele já estava muito idoso, estava no final dos dias dele. E ele viveu uma vida inteira segundo os princípios e os discípulos dele falaram pro mestre: mestre, quando você falecer, quando você morrer, você vai com certeza usufruir do paraíso, você vai ter a paz eterna, porque você vai ascender para os planos superiores e você vai deixar essa materialidade aqui e vai deixar esse inferno para trás e vai finalmente para esse lugar maravilhoso que você pertence, mestre. E o mestre olha para os discípulos e fala: não, eu não vou para o paraíso, eu não vou para os planos superiores, eu não vou ascender para um local divino superior quando eu
morrer. Eu não vou. Eu vou pro oposto disso. E os discípulos, ouvindo isso, ficaram muito assustados, né? Como é que o mestre, que era o exemplo supremo do caminho, como é que ele poderia sofrer um castigo desses? E eles suplicam pro mestre, mas mestre, por quê? O que está acontecendo? Nos explique. Por que você não vai para o paraíso? Por que você não vai ascender para um plano melhor? Por que você vai sofrer? Por que você vai ter um castigo? E o mestre responde, discípulos, se eu ascender para o paraíso, se eu for para o céu, se eu for ascender para esses planos superiores, quem é que vai resgatar vocês do inferno? Então, isso resume um pouco da responsabilidade do hierofante. Vamos dizer que o hierofante alcance essa luz, alcance a iluminação, ele encontre a verdade das verdades, que, aliás, é o caminho do hierofante, né? Encontrar a verdade, encontrar a iluminação. E aí? Ele vai ficar lá nesse paraíso, nessa luz, sozinho? Não, ele vai descer para a materialidade e vai falar sobre esse caminho. Vai tentar trazer as pessoas para esse caminho também. Vai tentar compartilhar um pouco dessa luz. E isso é um pouquinho também da lição moral da história da esposa de Ló, né? Que é um exemplo do que acontece quando alguém escolhe um caminho mundano ao invés da salvação. A pessoa se torna uma estátua de sal. E todo hierofante se torna uma estátua de sal. O que essa estátua de sal significa exatamente? O hierofante, ele é petrificado no momento da história. Então, imagine que você que está me ouvindo agora, você teve uma vida como um sábio no passado, você teve uma vida como um alquimista medieval. O conhecimento que você adquiriu e produziu nessa vida como um alquimista ficou congelado no tempo e espaço. Talvez hoje, na vida que você tem agora, você nem concorde mais com aquilo que você escreveu lá, nessa vida do passado, mas está congelado no tempo e espaço, virou uma estátua de pedra, se materializou, virou uma coluna do conhecimento da humanidade. E não importa o que você faça, não tem como voltar atrás e alterar isso. A não ser que essa estátua seja destruída pelo tempo, que eventualmente acontece, né? As estátuas não são para sempre. Mesmo os sábios do passado, um dia eles vão desaparecer também. Dizem que a gente tem duas mortes, né? A primeira é quando a gente morre, e a segunda é quando a última pessoa que nos conheceu ou ouviu falar da gente pronuncia o nosso nome ou a nossa história pela última vez. São as nossas duas mortes. E eventualmente isso acontece até com os sábios, até com os hierofantes acontece isso. Eventualmente os sábios do passado, eles deixam de ser citados, eles deixam de ser chamados e conclamados. Então, isso também faz parte da dor do hierofante, né? Porque primeiro ele é petrificado ali, aquele conhecimento que ele teve e produziu é petrificado e paralisado no tempo e espaço. Segundo, porque às vezes, inevitavelmente, ele é feito em pó também, né? E sim, sal na alquimia significa corpo, significa materialidade. Então, por último, vamos ler a música que chama Pilar, de Na. Na é o símbolo de sódio na tabela periódica. Então, pilar de sódio, de uma banda que chama Santiscênica. Esses rapazinhos aqui dessa banda têm conhecimento aprimoradíssimo em alquimia, em simbologia alquímica. Dá pra ver isso pelas letras deles. E nessa música não é diferente, são várias referências à alquimia medieval. Mas a gente vai lendo, vai destrinchando os pouquinhos o que ele tá querendo dizer com essa letra. Vou deixar também a música ali nos comentários. Já sabe. Eu sempre coloco as músicas tudo no comentário ali, pra você escutar depois, caso você tenha curiosidade. Mas vamos lá. O título da canção é Estátua de Sal, Pilar de Sal. E começa assim. Em algum lugar onde o morango está na estação. Já vamos parando por aí explicando. O que é isso? Como assim morango tá na estação? Morango é uma fruta que só dá no verão. Então aqui já é uma referência à estação do sol. A um mundo iluminado, a quando a humanidade e a sociedade está na luz. E vamos lá. Em algum lugar onde o morango está na estação, alivie todos os seus velhos deveres, né? As responsabilidades do hierofante. Engula todos os seus deverais. Aqui fica difícil de traduzir, porque na Bíblia, em inglês, a gente, quando tem ali os 10 mandamentos, tem thou shall not kill, thou shall not nananã. Então, é uma linguagem bíblica em inglês, desses no, thou shall not, ou thou shall, que significa deverás, não deverás. Então aqui ele tá falando, engula todos os mandamentos. Siga tudo aquilo que você caiu. Ah, Ouroboros, o ciclo da serpente.
Olhe de perto, é algo que parece uma mola. Puxe ou estique e parecerá que é uma hélice. Empurre, ou no caso encolher, e use como um anel. Agora, vamos explicar isso aqui. Você sabe os símbolos da Ouroboros, né? Que é a serpente comendo a própria cauda. E aí ele fala, se você olhar o Ouroboros de perto, ela se parece com uma mola. Então, a Ouroboros, ela não é um círculo, ela é uma espiral. Estique-a e ela parecerá uma hélice. Empurre-a para dentro e use como um anel. Então, aqui ele está brincando com os símbolos dos ciclos, os símbolos da geometria sagrada ou numerologia pitagórica, que é a sequência de Fibonacci. E aqui ele continua com muita ironia. Ele pergunta: devo eu deitar? Ou devo eu permanecer acordado? O guardião do tempo ou dosadores desligados. Devo eu deitar? Devo eu ser colocado para o túmulo? Os dorminhocos do relógio, os dorminhocos do tempo, como os não conhecedores. Diga-me quando o fim estará próximo. Então eu ficarei sóbrio e descerei a tempo. O que ele quis dizer aqui nessa letra? Devo eu ficar acordado, né? Quem é a pessoa acordada? Mas os despertos significam que eles estão vendo a luz, eles não estão na escuridão. Porque você desperta de manhã. Então, em outras palavras, são aqueles que descobriram a verdade, que entraram em contato com a verdade. Esses são os despertos. Aqui ele fala, guardião do tempo. Devo eu deitar? Devo eu ser colocado a desperdício? Ele está questionando a necessidade do sacrifício, né? Talvez até um pouco revoltado com isso. Com a necessidade dele ser a única pessoa desperta dentre as outras que estão dormindo. Aí ele ainda provoca mais, ele fala, me diga quando o fim estiver próximo, que aí eu fico sóbrio e desço a tempo. Isso aqui é um deboche até ao moralismo, eu vejo um pouco isso também, porque no cristianismo, por exemplo, né, você pode ser um pecador até o fim da sua vida inteira, e depois você chega até uma autoridade religiosa, né, ao padre, ao sacerdote, pede desculpa, se arrepende pelos seus pecados e pronto, tá tudo certo, fica tudo a salvo. Então basicamente, me diga quando o fim estiver próximo, que aí eu desperto na última hora, sabe? Que aí eu não preciso ficar desperto o tempo inteiro, né? Porque dói ficar desperto. Dói ser a pessoa acordada quando as outras estão dormindo. É solitário às vezes. Então me avisa quando o fim estiver próximo, que aí eu desperto ali já na última hora. Eu sofro menos. É isso que ele tá falando aqui. E aí ele continua. Eu comi o meu peso em suas palavras. Ou seja, ele engoliu muitas palavras, muitos livros, muita leitura que ele fez. Eu roí os seus provérbios e ainda assim não conheço mais. Você imagina, meu grupinho número 2, você ser um buscador do conhecimento, e você só tem acesso à informação que é insuficiente, que é distante da verdade. Imagina que você tivesse acesso a uma biblioteca imensa, enorme, cheia de livros que você demoraria a vida inteira lendo. Mas imagina que todos esses livros estão distantes da verdade. Imagina que você passe a vida toda estudando algo que está longe de ser a verdade, que passou longe. Isso é uma mágoa que muitos sábios têm contra a própria religião, os próprios dogmas. Há doutrinas que afirmam ter a verdade, afirmam ter o caminho, afirmam ter as respostas, mas na verdade não tem, né? Os dogmas não têm. A verdade não está embrulhada dentro de uma religião, dentro de um caminho, dentro de um dogma. Então, as pessoas podem passar a vida toda roendo os mandamentos, roendo e comendo e se alimentando daquele conhecimento dogmático e não vai saber mais por isso. Essa é a mágoa que essa música passa. E aqui ele faz um trocadilho com o inglês, ele fala, devo eu mentir? Devo eu permanecer acordado? E aí a música prossegue, chega um ponto da música ali em que o tom acaba ficando mais lento, tudo fica mais calmo, e ele começa a cantar de uma forma que parece que ele tá quase chorando. É assim que eu consigo descrever. A voz dele fica ali, naquele momento, ele expressa muito dessa frustração do que os sábios que caminham o caminho da religião, que descobriram dogmas, e principalmente aqueles que se frustraram muitas vezes com esses dogmas, porque o problema dos dogmas, o problema da religião é que ela se fecha nela mesma e ela não permite o crescimento, ela não permite justamente o que a sabedoria tanto precisa, que é a evolução, o crescimento, que é uma evolução orgânica daquilo, né? Não, os dogmas fecham, cristalizam, tornam em uma estátua. Lembra que a gente estava falando da estátua de sal? É isso que a religião faz com conhecimento.
É algo que faz sentido ali naquele momento, mas é como se fosse um retrato daquele momento. E a gente não pode tornar aquele retrato como o retrato verdadeiro da verdade suprema em gerações futuras. Ou então, se a gente embolar tudo aqui, imagina se a gente aplicar os nossos dogmas religiosos de hoje no passado. Não cabe. Chega a ser uma violência fazer isso, porque é um conhecimento cristalizado, é um conhecimento que virou pedra, que tem o seu papel, é importante, mas deve ser deixado para trás também, né? Sempre tem o seu tempo de vir, fazer o seu papel e sair, se retirar. Ele não pode ficar estagnado. O conhecimento, a verdade não é estagnada, não pode ser, é contra a própria natureza da verdade. A verdade não é estagnada. E aí, nessa parte da música mais calminha, ele fala, chamando I Will Always Love You no rádio, né? Lembra daquela música, I Will Always Love You? And I will always love you. Você conhece essa música? Todo mundo conhece essa música dos anos 90. E aqui, é muito interessantezinho que ele faz aqui, porque ele tá falando sobre o amor e ele tá falando sobre uma música romântica, mas ao mesmo tempo ele tá falando sobre um amor que dura pra sempre. Então, creio eu, é a minha leitura, que ele esteja falando sobre a verdade universal do amor, que é a única verdade. Como se o amor fosse infinito e o amor fosse a única verdade. É assim que eu leio essa parte. E ele fala, chamando essa música, I Will Always Love You, no rádio, eu gosto de qualquer versão. Qualquer versão é boa, mas eu prefiro a versão original. Seja como for, dessa forma antiquada, está dizendo algo diferente daquilo que eu disse lá atrás nos meus dias. Olha essa coisa maluca que tá escrita aqui. Essa música, que é uma música dos anos 90, do passado, ele tá dizendo que prefere a versão original, tá fazendo toda essa brincadeira com a nossa cabeça aqui em relação a linhas do tempo. Ele prefere a versão original, mas seja como for, de uma forma antiquada, a música está dizendo algo diferente do que ele disse antigamente. Então, algo do passado está dizendo algo diferente daquilo que ele disse mais antigamente ainda. Em outras vidas, talvez. Isso tudo para dizer, na minha leitura, sobre como a mesma mensagem vai sendo repetida através de formas diferentes, de símbolos diferentes, de mestres diferentes, né? Que fazem parte de culturas diferentes, com simbologias diferentes, religiões diferentes. Mas a mensagem continua a mesma. Diz de uma forma diferente, mas a mensagem é a mesma. Porque a verdade é a mesma. É isso que é confuso. Ela tem caras diferentes, mas é a mesma. E aí ele continua, essa parte da música pra mim é uma das prediletas. Ele diz, nós todos devemos ser empedrados. Nós todos nos tornaremos pedras e sem comparecência. Todos nós devemos nos tornar pedras. Todos nós nos tornaremos estátuas. Todos nós nos tornaremos estátuas sozinhos. Cura ti ipsum, que significa cura a ti mesmo. Cura a ti mesmo. Inclina-se um pouco para trás e cura a si mesmo. Cura a si mesmo, cura-te ipsum. E aí sim chega a minha parte predileta da música, que ele grita quase chorando, assim, dizendo, segure-se na luz, porque a luz nunca se segura por muito tempo. Se partir fosse fácil, acredite que há muito tempo já teria ido. Segure-se na luz, porque a luz nunca fica acesa por muito tempo. Se ir embora fosse fácil, acredite, nós estaríamos há muito, muito tempo indo embora. Aqui, sobre se segurar a luz porque ela nunca se segura a você. É essa coisa de a gente nunca consegue possuir a verdade, sabe? Não existe um mestre e nunca vai existir, nunca existiu alguém que possuiu a verdade, né? A luz agora é minha, eu carrego a luz, eu sou a luz. Não, a luz, ela aparece na nossa vida e ela vai embora. A verdade é assim, ela vem, ela chega àqueles que a procuram, ela sopra nos ouvidos daqueles que escutam, elas aparecem para aquelas pessoas que enxergam, mas elas não ficam ali por muito tempo. Ela logo passa para a próxima pessoa, ela logo passa para o próximo mensageiro, porque ela não pertence a um mensageiro, ela não pertence a um padre, ela não pertence ao xamã, ela não pertence ao cientista, ela não pertence ao curandeiro, ela não pertence aos filósofos. A verdade não pertence a ninguém. Então se segure a luz quando ela estiver com você, porque a luz nunca se segura a você. E é nesse tom, meu grupinho número 2, que eu vou deixar a sua leitura. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Por enquanto, isso é tudo que eu tenho pra você, tá bom? E é isso. Tchau, tchau. Oi, pode entrar, a mesa é sua. Eu sou a Abby Tarot Oráculos. Seja bem-vindo à sua leitura. Você escolheu a sacerdotisa, meu grupinho número 3. Ela é a sacerdotisa.
A gente tem aqui várias cartinhas de todos os baralhos que eu tenho aqui, das versões da sacerdotisa. A gente tem a coruja, que é uma das versões. E a propósito, falando em coruja, o tema de hoje é a sabedoria. Então, a gente sabe que a coruja é um símbolo da sabedoria. E justamente a corujinha é o último personagem que a gente falta falar ainda desse livro aqui. Todo mundo é um alienígena quando você também é um alienígena. Se é a primeira vez que você está assistindo Livromancia aqui no canal, a gente fez vários personagens desse livro aqui. A gente fez uma leitura com tarô e oráculos, mas com o livro também. E hoje a gente vai fazer a leitura da corujinha para você, tá? A corujinha, ela é o arquétipo da sabedoria. No tarô, a gente tem 3 arcanos maiores que falam especificamente sobre sabedoria. São tipos diferentes de sabedoria, vamos dizer assim. E a sacerdotisa é um deles. Justamente quem você escolheu, meu grupinho número 3. Então, quem é a sacerdotisa e quem é você, meu grupinho número 3? Eu gosto muito quando ela aparece aqui nos baralhos, quando ela aparece de olhos fechados. Desse jeitinho aqui, de olhos fechados. Porque a sacerdotisa, não sei se você sabe, mas ela não fala. Ela é silenciosa, ela nunca fala. Ela nunca abre a boca e nunca fala, ela não se comunica. E às vezes também ela aparece de olhos fechados. Como se estivesse dizendo sobre a relação que ela tem com a sabedoria interior. Ela tá olhando pra dentro, ela não tá olhando pra fora. E mesmo nas cartas em que ela aparece olhando pra gente, às vezes ela aparece assim, com esse olhar perdido. Olha. Como se ela não tivesse aqui direito, sabe? Como se ela não estivesse olhando realmente pra gente. Mas ela tá olhando pra gente, ela não tá distraída. A sacerdotisa, ela não é alguém que tá no mundo da lua, que não sabe muito bem o que tá acontecendo, não. Ela sempre tá presente aqui no momento presente, só que ela tá em constante contato com a sabedoria superior e com a sabedoria interior e com os mundos superiores. E nessa carta aqui a gente vê isso representado com o eu superior dela. Aqui nas escadarias, olha, tem ela aqui embaixo e lá em cima da escadaria tem o eu superior dela, guiando os passos dela. Isso é muito interessante. No baralho das constelações, ela aparece como Sírius, a constelação de Sírius. E no tarô das bruxas, é o tarô em que ela aparece, em que o olhar dela aparece mais penetrante. Como se ela estivesse no comando da situação, como se ela estivesse realmente reinando ali naquele trono, né? Ela tá sentada no trono reinando. Eu acho interessante essa abordagem também. Mas eu costumo ver a sacerdotisa mais desse jeitinho aqui. Porque essa aqui é uma sacerdotisa do dia a dia. Ela tá ali no quarto dela, com os gatos dela, com os livros dela. Você não sabe muito bem o que ela tá pensando, porque um dos nomes dela também é mistério. A sacerdotisa tem vários nomes. Ela é o mistério, ela é o discernimento, ela é o oráculo, ela é a intuição. Mas se a gente for olhar o significado mais esotérico do próprio significado da carta em si, sabe? Do arcano da sacerdotisa. A sacerdotisa é o verbo. A sacerdotisa é a lei. E quando a gente fala da sacerdotisa, a gente começa a entrar justamente nos mistérios e no esoterismo muito fortemente. Eu não sei se você já teve contato com os mistérios esotéricos, mas se você chegou até aqui nesse vídeo, se você clicou e se você escolheu essa leitura, tenho certeza que era pra você estar aqui mesmo. Eu não vou filtrar a informação pra você. Eu vou confiar que os mentores trazem aqui pra leitura apenas quem tá preparado. Você já deve ter ouvido falar da Helena Blavatsky. Ela escreveu um livro chamado A Voz do Silêncio. A Helena Blavatsky, o trabalho da vida dela foi muito interessante, porque ela trouxe a sabedoria do Oriente para o Ocidente, para a Europa. Porque na época em que ela fez isso, as pessoas não tinham acesso à sabedoria oriental aqui na Europa. Então, foi muito importante que ela tenha captado essa informação e transmitido essa informação de uma forma que os pares dela conseguissem compreender e conseguissem difundir esse conhecimento. Se você lê Helena Blavatsky e compreender o que ela quis dizer, o que ela está dizendo, muito provavelmente você também ou vai se interessar, ou já tem algum tipo de informação, algum tipo de experiência com a sabedoria oriental, especificamente a sabedoria budista, a sabedoria taoísta também. Segundo essas tradições, existe um algo a mais, existe uma sabedoria no silêncio.
E quando eu digo isso, não é só em referência à meditação, não é só em referência a se você ficar em silêncio e se concentrar ou relaxar profundamente, você consegue descobrir coisas, você consegue entrar em contato com a sua sabedoria interior. Não é apenas disso, não é desse silêncio. Essa própria palavra silêncio, ela significa um algo a mais que os taoístas, eles chamavam de Tao. Aquilo que não tem nome, aquilo que não se pode explicar, aquilo que não se pode definir. Então, a gente tem vários nomes para uma mesma coisa. A gente pode chamar do nada, a gente pode chamar do vazio, a gente pode chamar do silêncio, a gente pode chamar de a fonte também, a gente pode chamar de amor, a gente pode chamar de céu, de paraíso, de cosmos, a gente pode chamar de Deus também. Então, a Helena Blavatsky, ela trabalhou bastante tentando diluir essa informação e passar essa informação para os pares dela na Europa. E no livro A Voz do Silêncio, especificamente, eu vou ler um trechinho para você. Logo no começo, o primeiro capítulo, eu não vou ler ele inteiro, eu vou pular algumas partes. Eu selecionei algumas das frases para ler para você. E eu vou começar, tá bom? Vamos lá. Quem quiser ouvir a voz do nada, que é uma palavra em sânscrito, na verdade, não é a palavra em português, significa voz do silêncio. Então, quem quiser ouvir a voz do silêncio, o som e sonoro, e compreendê-la, tem que aprender a natureza do dharana. Não sei se eu pronunciei certo, mas dharana significa a intensa e perfeita concentração da mente em algum objeto interior, acompanhada de abstração completa de tudo que é pertinente ao universo externo, o mundo dos sentidos. Então, dharana é um estado meditativo, vamos nos referir dessa forma. E ela continua. Tendo se tornado indiferente aos objetos da percepção, o discípulo deve buscar o rajado dos sentidos, o produtor de pensamento, aquele que desperta a ilusão. A mente é o grande assassino do real. Que o discípulo mate o assassino, porque quando para si mesma sua própria forma lhe parecer irreal, tal qual o são, ao despertar todas as formas vistas em sonhos, quando houver cessado de ouvir os muitos, poderá discernir o som interno que mata o externo. Só então, e não antes, abandonará ele a região de Assá, o falso, para entrar no reino de Sá, o verdadeiro. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior, para entrar no reino de Sá, e os olhos carnais tornados cegos de toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir, a imagem, o homem, tem de se tornar tão surda aos rugidos como aos murmúrios, aos bramidos dos elefantes uivantes, como a argente e o zumbi do pirilampo de ouro. Antes que a alma possa compreender e recordar-se, deve estar unida ao falante silencioso, como a forma a ser tomada pela argila, e primeiro unida à mente do ceramista. Porque então a alma ouvirá e se recordará. E ao ouvido interno falará, que dirá. E aí fica 3 pontinhos, porque ela começa o livro a partir disso. Mas aqui vale a pena a gente destrinchar um pouquinho, porque a literatura da Helena Blavatsky não é muito direta, não, ela se utiliza de muitos símbolos, ou diretamente usando a palavra em sânscrito, que já é complicada, nem toda a gente sabe falar. Eu não sei falar sânscrito, nem todo mundo também tá familiarizado com a filosofia budista. Então, a gente precisa destrinchar isso aqui que ela falou. Nessa parte aqui. Quando para si mesma sua própria forma lhe parecer irreal, tal qual o são, ao despertar todas as formas vistas em sonhos. Não sei se você lembra da concepção de Platão. De novo, eu falando de Platão aqui. Toda leitura acaba saindo de Platão. Da concepção de Platão sobre verdade, concepção de Platão sobre sombras e realidade. Não sei se você lembra do mito da caverna de Platão, que lá no fundo da caverna tinha projeções, tinham as sombras, e a verdade verdadeira estava fora da caverna. Então, aqui ela puxa essa imagem, puxa essa concepção de que as formas não são reais, as sombras não são reais. Então, tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é transitório é ilusório. Então, nosso corpo é ilusório porque nosso corpo passa. Coisas materiais são ilusórias porque elas não duram para sempre. Mas existem alguns conceitos ou algumas ideias que são reais. Por exemplo, a beleza. A beleza não tá numa cor bonita ou nesse papel aqui que ele foi tão bem impresso e tudo mais. A beleza tá em um lugar superior, além dessa carta, né? Essa carta, ela tá
transmitindo a beleza, mas é só temporário. Assim como a gente, o nosso corpo, a gente transmite valores, a gente transmite algumas verdades, mas o nosso corpo em si é transitório, é uma ilusão. Então, a busca que a Helena Blavatsky fala no livro dela, Voz do Silêncio, é a busca pela verdade. E ela diz: antes que a alma possa ouvir, a imagem tem de se tornar tão surda aos rugidos como aos murmúrios, aos bramidos dos elefantes uivantes, como ao agente zumbir do pirilampo de ouro. Tem uma outra autora da mesma época da Helena Blavatsky que eu particularmente gosto bastante, gosto mais do que a Helena, na verdade, que é a Mabel Collins. Ela escreveu um livro canalizado pelo Hilarion, que era o mentor espiritual dela, que se chama Luz no Caminho. Eu vou ler para você a partir do número 17 desse livro, porque ele é dividido direitinho em capítulos, pra gente ir entendendo aos pouquinhos o caminho da sacerdotisa e o que ela realmente representa. Aí começa assim. 17. Procura o caminho. Essas 3 palavras parecerão, talvez, muito insignificantes para constituir por si só uma regra. O discípulo dirá: estudaria eu esses pensamentos se não procurasse o caminho? E não te apresses a passar adiante. Detente e medita um pouco. É realmente o caminho que desejas? Ou é que a tua fantasia te oferece uma vaga perspectiva das elevadas alturas para escalar ou um grande futuro para abarcar? Tem presente a advertência: o caminho há de ser buscado por ser o caminho, e sem ter conta os teus pés que o devem percorrer. Uma relação existe entre esta e a segunda regra, quando, após séculos de luta e de numerosas vitórias, ganhares a derradeira batalha e exigires o último segredo, estarás então preparado para um caminho mais avançado. Quando o segredo final desta grande lição lhe for revelado, nele estará aberto o mistério do novo caminho, um caminho que conduz muito além de toda experiência humana e que se acha absolutamente fora do alcance da percepção e da imaginação do homem. Em cada um destes pontos é necessário deter-se muito e meditar bem. Em cada um destes pontos é preciso estar seguro de que se escolheu o caminho pelo caminho mesmo. O caminho e a verdade vêm primeiro, logo após, segue a vida. 19. Busca o caminho, avançando resolutamente para o exterior. Busca-o, mas não em uma direção única. Para cada temperamento existe uma via, que parece a mais desejável. Porém, só pela devoção não se encontra o caminho, nem pela mera contemplação religiosa e nem pelo ardor do progresso, nem pelo laborioso sacrifício de si mesmo, e nem pela estudiosa observação da vida. Nenhuma destas coisas por si só faz adiantar ao discípulo mais do que um passo. Todos esses degraus são necessários para subir a escada. Os vícios dos homens se convertem em degraus da escada, um a um, à proporção que vão sendo dominados. As virtudes do homem são, em verdade, degraus necessários, dos quais se não pode prescindir de modo algum. Entretanto, ainda que criem uma bela atmosfera e futuro feliz, são inúteis, se estão isoladas. A natureza toda do homem deve ser sabiamente empregada por aquele que deseja entrar no caminho. Cada homem é absolutamente para si mesmo o caminho, a verdade e a vida. Só é, porém, quando domina firmemente toda a sua individualidade e quando, pela energia de sua acordada espiritualidade, reconhece que esta individualidade não é ele mesmo, mas uma coisa que ele criou trabalhosamente para o seu uso e por cujo meio se propõe, à proporção que o seu crescimento desenvolve lentamente a sua inteligência, alcançar a vida além da individualidade. Quando sabe que para isto existe a sua assombrosa vida complexa e separada, então, em verdade, e só então, se acha no caminho. Busca-o nas profundidades do mais íntimo do teu ser. Busca-o, provando toda a experiência, utilizando os sentidos a fim de compreender o desenvolvimento e a significação da individualidade, a formosura e a obscuridade desses outros fragmentos divinos que contigo e ao teu lado combatem e que formam a raça a qual pertence. Busca-o estudando as leis do ser, as leis da natureza e as leis do sobrenatural. E busca-o prosternando a tua alma
ante a pequena estrela que arde no seu interior. Enquanto vigias e adoras com perseverança, a sua luz irá sendo cada vez mais brilhante. E então poderás reconhecer que encontrastes o começo do caminho. E quando chegares ao fim, a sua luz se converterá subitamente em luz infinita. Busca-o, provando toda a experiência. E não te esqueças de que, ao dizer isto, não digo, cedes às seduções dos sentidos a fim de conhecê-las. Antes de te converter em ocultista, podes fazê-lo, porém não depois. Uma vez que tenhas escolhido o caminho e nele penetrado, já não podes, sem receio, ceder a tais seduções. Podes experimentá-las sem horror, podes observá-las, medi-las, analisá-las e esperar com paciência e confiança a hora que nenhuma impressão cause em ti. Mas não condenes o homem que cede. Estende-lhe a mão, como a um teu irmão peregrino, cujos pés se tornaram pesados da lama. Tem presente, ó discípulo, que por grande que seja o abismo que existe entre o homem virtuoso e o pecador, é ainda maior o abismo entre o homem virtuoso e aquele que obteve conhecimento, e que é incomensurável o abismo entre o homem virtuoso e aquele que se acha nos umbrais da divindade. Portanto, guarda-te de imaginar, antes do tempo, que és alguma coisa distinta da massa. Quando houveres encontrado o começo do caminho, a estrela da tua alma deixará de ver a sua luz, e com a sua claridade perceberás quão grande é a escuridão no meio da qual brilha. A mente, o coração, o cérebro, tudo está escuro e em trevas, até que se tenha ganho a primeira batalha. Mas não deixes por isso que o espanto e o temor te dominem. Mantém teus olhos fixos na pequena luz, e esta irá crescendo. Porém, fazem com que a escuridão interior te ajude a compreender a desolação daqueles que não viram a luz alguma e cujas almas estão sumidas em profundas trevas. Não os censures, nem te aparte deles. Antes, pelo contrário, procura aliviar algum tanto pesado karma que ao mundo oprime. Presta tua ajuda aos poucos braços vigorosos que impedem as potências das trevas de obter uma completa vitória. Agindo desta forma, começarás a participar da felicidade, que em verdade acarreta um terrível trabalho e uma tristeza profunda, porém que é também um manancial de delícias sem fim. O texto dela é muito bom, né? Eu poderia tentar colocar nas minhas próprias palavras, tentar explicar o mistério da sacerdotisa, quem ela é, mas a verdade é que a sacerdotisa, ela é aquilo que todos os sábios anseiam em ser um dia, porque ela é um com o conhecimento. Ela não é separada do conhecimento. Ela encontrou a sabedoria e se tornou um com ela. Tem uma música dos anos 80 que se chama The Whole of the Moon, que é a lua completa. Sabe que tem aquele dizer popular sobre o lado escuro da lua, que é o lado misterioso da lua, que ninguém nunca tinha visto antes dos satélites. Que você sabe, a lua quando gira ao redor da Terra, ela fica uma face só. Ela sempre tá com a mesma face virada pra gente. Ela nunca gira em torno de si própria, a gente não enxerga o outro lado da lua. Só através de fotos de satélites mesmo. Então sempre houve esse mistério, sempre existiu esse mistério sobre o lado obscuro da lua. E aí essa banda dos anos 80 chama The Water Boys escreveu uma música sobre a completude da lua, sobre esse lado obscuro da lua, né? Ele e muitos outros artistas, né? Muita gente já falou sobre o lado escuro da lua na arte. Mas essa música eu acho a perfeita dedicação para a sacerdotisa. É como se fosse talvez um eremita, talvez um hierofante, dedicando essa música para a sacerdotisa, dedicando essa música para a verdade, para a musa, se é que se pode chamar de musa, que eles tanto buscam, sabe? Que eles tanto procuram na jornada. E a quem eles são tão fiéis. Eu vou ler para você a letra da música The Whole of the Moon, The Water Boys. Eu vou colocar aqui nos comentários também, caso você queira ouvir. A música da sacerdotisa e a sua música também agora, meu grupinho número 3. Eu vou começar a ler. O todo da lua. Eu imaginei um arco-íris. Você o segurou em suas mãos. Eu tive lampejos, mas você viu o plano completo. Eu ansiava em sair pelo mundo durante anos, enquanto você permaneceu no seu quarto. Eu vi a lua crescente. Você viu o todo da lua, o todo da lua.
Você esteve lá, nas catracas, com o vento nos seus calcanhares. Você se esticava para as estrelas. E você sabe qual é a sensação de chegar tão alto, tão longe, tão cedo. Você viu o todo da lua. Eu estava fincado, enraizado, enquanto você preenchia os céus. Enquanto eu ficava pasmo com as verdades, você atravessava através das mentiras. Eu vi o vale sujo pela chuva. Você via Brigadoon. Eu vi a lua crescente. Você viu o todo da lua. Eu falava sobre asas. Você simplesmente voava. Enquanto eu pensava e adivinhava e tentava, você simplesmente sabia. Eu suspirava e você mergulhava. Eu via a lua crescente e você viu o todo da lua. Com uma tocha dentro do seu bolso e o vento nos seus calcanhares, você subia a escada. E você sabe qual é a sensação de chegar tão alto, tão longe, tão cedo. Você viu o todo da lua. Unicórnios e balas de canhão, palácios e cais, trombetas, torres e cortiços, largos oceanos cheios de lágrimas, bandeiras, trapos, balsas, cimitarras e lenços, cada precioso sonho e visão sobre as estrelas. Sim, você subiu pela escada, com um vento nas suas velas. Você vinha como um cometa, flamejando sua cauda. Tão alto, tão longe, tão cedo, você viu o todo da lua. É assim que eu vou terminar sua leitura, meu grupinho número 3, dedicando essa música para sacerdotisa e dedicando essa música para você. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Eu desejo toda a boa sorte do mundo para você, tá bom? E é isso. Tchau, tchau.